É 3 da tarde, a hora que ele postou, faz mais ou menos 1 hora, então 4 horas da tarde lá agora. Eu vou olhar o glorioso fuso horário aqui. Agora É são... isso aí, é de 5, né? 5, né? Sim, agora são 11, lá são 4. Onde isso, é, né? Em Milão? É em Milão. A Juventus é de Turim, mas a sede administrativa fica em Milão. Neste momento, 4 horas 7 minutos da isso tarde, de 14 de maio de 21, na linda Milão. É bem perto, Milano e Torino, que eles dizem, né? Ficam uma ali pertinho da outra. 80 quilômetros uma da outra. Dá pra ir de carro. Quando eu era ficcionado nas questões geográficas do mundo, eu já fiz algumas vezes. Tem o trajeto de trem, muito legal, trem. Dá pra ir de trem, de Turim até dá pra ir de carro no meio de umas lavouras, bem bonito também. Já fez isso? Fizemos, cheio de mala no carro, no colo, na cabeça, por tudo. Clay Regazzoni dirigia pra ti? Na companhia do falecido Ricardo Vidarte, era sempre muito divertido. Algumas vezes isso. Líder! O Zaldo fez isso. Bom dia a todos. Tá no arquivo, hein? Fez isso na Copa 90, Sim. onde lá esteve, inclusive participou do... Não, o Zaldo não estava no vídeo da FIFA, foi o Marco Antônio com o Vianney. Marco Antônio Vianney. Mas estava lá na Copa 90 e depois ele voltou algumas vezes à Itália, quando impulsionado... Inclusive depois do Mundial do Grêmio, voltou pra Itália. Sim, sim. Quando impulsionado por um misto de desejo, paixão e obsessão, passou a frequentar a velha bota. Conversa do Guimarães. Mas é assim... E o Grenal, Zé? Vamos focar no Grenal? Não? O Grenal passa pela Itália, né? Porque a contratação, a confirmação do Douglas vai criar vai inflar um pouco o ânimo, o clima de confiança, né? Embora, claro, ele não vai jogar o Grenal, evidente, né? A dúvida do Grêmio é o Thiago Santos, que saiu ontem machucado. O Grêmio é um time fácil de projetar pro Grenal, né? Até por conta do Grêmio estar repetindo o seu time. Tem sempre aquela variação do Rafinha com o Wanderson. Como o Rafinha jogou ontem, dá pra imaginar que vai o Wanderson no Grenal. Se for o Rafinha, não perde nada. Tem muita qualidade também. Jeromel, Juan e Diogo Barbosa. Se o Thiago Santos não jogar, aí entra a dúvida. E aí, pra mim, o Maicon não joga o Grenal. Pra mim, se o Thiago Santos não jogar, o Lucas Silva vai pra primeira função. Matheus Henrique e Darlan projetados. Luiz Fernando Ferreira e Diego Souza. O Grêmio é esse aí. O Inter tem dúvidas. O Inter, eu vou te dizer uma coisa, e como diriam os mais velhos, vou te dizer pra ti. Eu acho que vai o Lucas Ribeiro. Por 2 simples motivos. Primeiro é que o Zé Gabriel vem falhando e falhando muito. Segundo é pela coerência do próprio Ramires. Quem foi o titular da zaga do Inter no outro Grenal? Lucas Ribeiro. E ele foi bem. E inclusive quase fez um gol. E qual foi o argumento do Ramires naquela ocasião? Que o Lucas Ribeiro é um zagueiro com mais imposição física. E para pegar o Diego Souza, tem que ser um cara de imposição física, senão o Diego Souza sobe nas costas dos caras. Eu não lembrava disso, mas ele tá certo. O Lucas Ribeiro jogou o Grenal e jogou bem. Ele tá certo. Aliás, eu diria que foi o melhor jogador do Inter no Grenal, o último Lucas Ribeiro. O jogo de contato do Lucas é mais eficiente que o jogo de contato do Zé. O Lucas Ribeiro é mais zagueiro que o Zé Gabriel. Mais defensor, né? Eu acho o Lucas Ribeiro melhor do que o Zé Gabriel em vários aspectos. Eu não concordo muito com o Ramires. Eu não concordo muito com o Ramires, aquela ideia do zagueiro construtor, o Zé Gabriel. Acho que ele até tem um bom passe, mas eu acho o passe do Lucas Ribeiro também bom. Eu não acho que ele não saiba jogar. Pra mim, o Lucas Ribeiro é melhor que o Zé Gabriel. Ele é mais objetivo, né? Também no passe ele melhor, simplifica mais. Forte, sabe jogar. Eu gosto do Lucas Ribeiro. O Zé arrisca mais no passe e, portanto, erra mais. Bom, temos aí a abertura do nosso debate. Quero agora que eu abri aqui, daqui a pouco, claro, vamos aos nossos demais colegas, mas sou obrigado a falar, porque eu acabei de ver isso. Aniversário hoje, 70 anos, Mário Lima. 70 do Mário Lima hoje. Parabéns, grande Mário Lima. Mas tá fazendo 70 de novo, Mário Lima? O menos é o que tá no registro aqui da rede social. Ele nos ouve, daqui um pouco ele vai... meu chegado, não é isso aí. Então é ele que troque lá. Parece que eu tô vendo o Mário falar aquele jeitão dele. Bem, Guimarães, tu és o comentarista da escala para esse clássico Grenal 430, esse? Acho não lembro. 29. É uma pergunta, não é para derrubar, é pergunta que eu faço para mim mesmo, porque eu vou fazer o Grenal. Toda vez que fala dia 29, eu já me lembro do dia 29 do Zé. Que é um dia bom. Hoje é um dia 29, por exemplo. Porra, e o meu fone? Tá ali dentro do carro. Tá, pega ali depois. Eu fui com o Oliveira tomar um café e fui pegar o fone, entrei no carro. 431. Já 431. O Geis também tá mandando aqui. Zé, eu acho que o Grêmio tá no momento mais... Olha só, sei que isso aí vai causar, mas já vai pro debate, tá?
Acho que o Grêmio tá num momento mais estável que o Inter. Tá mais confiável que o Inter. Eu vou explicar por quê. Como tá sacudindo essa gangorra, né? Acho que tá mais confiável. Talvez o Inter seja mais promissor que o Grêmio. Talvez. Mas o Inter ainda tem... se a gente for fazer um mano a mano, óbvio que o Tyson vai ganhar do cara que estiver na posição dele. O Tyson tá desembocado, tá? Mas não joga o Grenal. E não joga o Grenal. Tem isso, tá? O Inter não tem o Patrick, que é um jogador importante. Não tem o Tyson, como eu já tinha falado. O Saravia, não tem. Mas o Rodinei tá em boa fase. Quem mais tá em boa fase? O Cuesta voltou a jogar decentemente. Do meio pra frente tem as descobertas do Maurício e Palácios e não sei mais o que. Eu ainda acho que o Inter tá num processo intenso de formação. Mas um grande processo de formação. E esse processo de formação não é só com jogadores novos que vão agregando com o passar do tempo ao time. E eu falei do Tyson porque ele também é uma liderança técnica. Mas por conta de jogadores que já estão aí há algum tempo e que visivelmente caíram também. Ou seja, estão tentando entender. Todo mundo falou do Patrick, mas eu vou falar do Rodrigo Dourado, por exemplo. O Rodrigo Dourado tá jogando mal. Muito pouco. Tá jogando mal. E é um processo de adaptação. Por quê? Porque ele, que é um bom volante no bloco baixo, porque defende bem, mas não tem poder de recuperação, quando joga no bloco alto, ele tem que ter um poder de voltar para marcar, onde ele é lento. Vamos lá, na parte da frente, o Yuri Alberto impressionou contra adversários menores. Em jogos maiores, até agora não rolou. O Thiago Galhardo voltou a jogar. Yuri Alberto. Estão sacrificando o rapaz, né? Não sei se. É uma boa leitura, porque ele tá jogando pelo lado. Mas ele é o melhor centroavante e ele não joga de centroavante. Nos últimos jogos, ele tá um pouco abaixo. O Thiago Galhardo, melhor do que na época do Abel, pior do que na época do Cudê. Então, a gente tem diversas situações aí de um time que tá em formação. O Grêmio é um time já pronto com adaptações ao novo modelo. Ele não é um time em formação, é um time em transformação, é diferente. Eu vejo o Grêmio como um time hoje mais confiável. Não acho que a bola do Grêmio... Ontem tu falou que vocês estão entusiasmados com o trabalho do Thiago. Não estou entusiasmado com o trabalho do Thiago Nunes. Eu acho que esse grupo do Grêmio da Sul-Americana é muito fraco, tá? Mas muito fraco mesmo. O Grêmio tá classificado com 100% de aproveitamento. Você tá considerando a hipótese de o Grêmio jogar sem o Thiago? Mas aí é que tá. Aí a gente vai pro debate, tá? Mas hoje eu vejo o Grêmio mais estável. Só que essa estabilidade também se dá pela presença do Thiago. Foi o termo que eu usei ontem, estabilidade. Eu usei essa mesma frase ontem depois do jogo. O Grêmio chega no Grenal mais estável do que o Inter. E a estabilidade, ela é matemática. O Grêmio com o Thiago Nunes tem quanto de aproveitamento? 100%. Sei. Aí é claro que a gente vai começar a analisar o adversário, mas é o que eu sempre digo, eu não posso analisar o Grêmio contra o Bayern de Munique. O Grêmio não joga a Bundesliga. O Grêmio joga a Sul-Americana. Na Sul-Americana ele tem o Aragua, ele tem La Equidad, ele tem o Lanús. Então ele tem que ganhar desses times. E ganhou. Ontem, por exemplo, não foi um espetáculo do Grêmio, mas foi uma boa atuação. Eu tenho achado o Grêmio um time bastante prático. O Grêmio é um time que não tá encantando, que não tá dando espetáculo. E eu nem esperava espetáculo do Grêmio, porque o Thiago Nunes tá aí há 2-3 semanas. Ele não tem um mês de Grêmio. Cobrar espetáculo é cobrar algo que ninguém prometeu que ele daria em tão pouco tempo. Mas ele tá muito bem no sentido da praticidade. Eu não vou dizer que ontem foi uma vitória segura, porque teve alguns momentos ali que a zaga do Grêmio vazou. Acho que é um ponto pro Inter explorar no Grenal, bola parada. Para mim, bola parada ofensiva é a grande qualidade do Inter e bola parada defensiva é o grande defeito do Grêmio. Acho que aí tá um caminho pro Inter explorar no Grenal. E caminhos pro Grêmio explorar, para mim, muito. O Grêmio tem um rapaz chamado Ferreira, chamado Aldemir Ferreira, que é o Ferreirinha, que tem 17 participações diretas em gol na temporada. 17 em 19 jogos, se não me engano. Cada jogo ele participa de um gol. Ontem, por exemplo, participou de 3. E é participação direta, não ele começou a jogada, passou por meia dúzia, o cara... Não, é direta. Ou ele faz, ou ele dá o passe pra alguém fazer. Ontem ele deu assistência pro Matheus Henrique, que de novo pisou na área, que de novo fez gol de cabeça, assim como aconteceu contra o Caxias, ou seja, não foi algo do acaso, não foi algo acidental, é algo treinado, trabalhado. E ele disse na coletiva, o Thiago Nunes trabalha todo dia, fala comigo para que eu pise na área.
Tem o Thiago Santos lá atrás, carrega o piano, eu posso pisar na área. Ele pisou e fez gol contra o Caxias, fez gol ontem e tinha feito mais um em algum jogo aí passado também, que eu esqueci. Então não sei se não foi o Aragua, mas aí o adversário pesa um pouquinho. Então é um Grêmio que está construindo as suas vitórias através do Ferreira. Ontem não jogou o Diego Souza, entrou no segundo tempo, mas através do Diego Souza. Quando joga o Darlan, através do Darlan. É um Grêmio que tem um coletivo que começa a aparecer. Então essa estabilidade, que foi o termo que eu usei ontem, o mesmo termo que o Guimarães usa também, é o que está diferenciando para mim o Grêmio do Inter. Houve momentos porque, Magno, só para fechar, porque o Inter, embora a gente veja trabalho, a gente veja que tem um coletivo ali, o Inter não conseguiu emendar com o Ramírez 3 vitórias seguidas. O Inter, do Grenal pra cá, são 10 jogos. O Inter perdeu 4. O Inter ganha, perde. Ganha, empata. Ganha, perde. O Inter não consegue emendar 3 vitórias seguidas. Regularidade. É uma coisa que o Grêmio tem. Tá e o Inter lembrando não. o Atlético Mineiro do São Paulo. O Magno vai falar, eu tenho ainda o Orestes e a Ana que não se manifestaram. Tem convocação da seleção, cara. Já confirmou? Já saiu? Já Saiu. saiu, mas não Posso- tem nenhuma novidade. Mas só Então, pra... por favor, então, Guimarães, Só essa pra- informação é prioritária. Ah, claro. Goleiros. Pá, o Magno já fez eu rir de cara. Pô. Quer que eu leia ou leia? Eu leio. Goleiros, Alisson, Ederson e o Everton. Nenhuma novidade aí. E nenhum erro também, né? São os melhores. Nenhum erro. São os laterais, são os melhores. Laterais, Daniel Alves, de volta à seleção brasileira. Ficou fora da última Copa. E tá sabe de quem volta tá à junto com ele lá também? Danilo. Vamos de Danilo. Daniel Alves, Danilo, Alexandro e Renan Lodge. Novidade é Daniel Alves, que volta à seleção brasileira. Junto de Danilo. O Danilo não é novidade, né? Fomos de Danilo Não, mas recentemente agora nas juntos, eliminatórias. é isso que chama atenção. E se o Daniel Alves se machucar e ficar fora da eliminatória, Tem Fagner. vamos de Danilo. Zagueiros, Marquinhos, Thiago Silva, Éder Militão e Lucas Veríssimo. Novidade, o Lucas Veríssimo não é chamado... Do Porto, que era do Santos? Benfica. Que era do Santos. Não é chamado Felipe, que era do Corinthians e joga no Atlético de Madrid. Ele também levou na última o Diego Carlos do Sevilha. Meias, volantes barra meias, né? Casemiro, Douglas Luiz, Everton Ribeiro, Fabinho, Fred e Lucas Paquetá. Novidade, a presença do Fred na vaga do Arthur. O Arthur não é convocado em uma fase na Juventus e o Fred em ótima fase no Manchester United E o convocado. do Lyon também não, o Bruno Guimarães? O Bruno Guimarães não é convocado, não foi convocado. O Bruno Guimarães deve estar na Olímpica, tá? Deve estar na Olímpica, porque tem nomes aqui. O único de Olímpica mais seguidamente chamado é o Vinícius Júnior, que está lá na frente. Everton, Cebolinha, Roberto Firmino, Gabigol, está convocado, Gabriel Barbosa, Gabriel Jesus, Neymar, Richarlison e Vinícius Júnior. Essa convocação da seleção. A ausência maior é do Arthur, que vinha sendo chamado sempre pelo Tite. E o outro que vinha sendo chamado era o Rodrigo, só que o Rodrigo deve estar também na Olímpica. Dos locais, só o goleiro do Palmeiras? Everton Ribeiro e Gabigol. Ah, o Gabigol. Tá. E o Everton Ribeiro. Daniel Alves. Claro. Vai ser titular, inclusive, porque... O vai convocar pra Everton, futebol. Daniel Alves e 2 do Flamengo, o Everton Ribeiro e o Gabriel Barbosa. É uma boa convocação, não tem muito pra fugir Cara, eu daí, achei uma né? boa convocação, achei bem... Dia 4 de julho, Eu não levaria o Lucas Paquetá, eu levaria um outro jogador, mas aí... 4 de junho em Porto Alegre, no Beira-Rio, contra o Equador. Exatamente. Depois dia 7 contra o Paraguai. Estaremos nesse jogo. Muito bom. Aí tá a convocação. O Magno ia dizer alguma coisa, depois vamos ouvir a Ana e também o Orestes. Não, quanto à questão do Grêmio ainda, voltando ao Grêmio, ontem me chamou a atenção do Thurim, muitas vezes mais distante da área que Matheus Henrique. E até o próprio Thiago, que chegou, quase fez um gol, Thiago, uma chegada de... O Matheus Henrique tá mais próximo da área, né? É? O Matheus Henrique tá jogando mais próximo da área, né? E Ele só precisa de várias uma vezes coisa. o Thurim pelo lado e o Matheus na entrada da área. Isso me... Ele só Tem precisa ter feito uma isso, a confiança. movimentação do falso 9. Ele só precisa ter mais confiança pro chute. O Guimarães e o Oliveira falam muito de uma expressão que é bastante usada nos tempos atuais, de tomada de decisão. Me chamou a atenção ontem que o comentarista da televisão, eu estava indo para casa ouvindo o tempo todo o Magno ouvindo o time todo. Eu entrei num Uber e disse pro cara, ele perguntou, o senhor tem preferência por rádio? Eu digo, sim, Rádio Guaíba. O Uber tava ouvindo quem? Daí ele botou no rádio, vocês estavam narrando, tava acompanhando. Nem sei quem que tava. Eu desci para comprar um remédio na farmácia e voltei de aí, como é que tá a nossa rádio?
Bom o cara. Ele falou assim, bom o cara. Ah, obrigado. Como é que é o nome dele? E era não me lembro o nome do rapaz. Aí foi pra casa vendo a televisão. Não, aí cheguei em casa. O cara da TV não sabe diferenciar um 4-4-2 se ficasse vendo pela TV. Não, cheguei em casa e aí não me deixaram. Eu sei quem tava na TV, cara, eu tô brincando. Aí eu fui no Mais ou menos, né? Fui no canal da Eu Comebol. não sei porque era Comebol TV, então não sei Foi quem o canal da Comebol, eles Eles contratam uns caras e o comentarista falou assim. Chico foi comentarista e o Garcia chegou a ser comentarista. Não, mas o Chico já se declarou gremista, então não me parece que. Sim, fez uma declaração de paixão ao Renato. Fez uma crônica gigantesca. O Chico Garcia fez Chico isso. Garcia. Eu não sabia. Eu acho que tu acabou de declarar. Não. 15 minutos. Já se declarou? Fez uma manifestação de 15 lá. minutos se declarando apaixonado pelo Grêmio. Só faltou lágrimas na fala dele. Mas assim, ó, o rapaz disse uma coisa que me chamou a atenção. Ele disse que o Ferreirinha é o melhor jogador da competição. Ele não falou que era o melhor do Grêmio, o melhor jogador da competição. E aí onde Oliveira falou também. Aí onde eu chego no Oliveira e no Carlos, o que ele disse foi a tomada de decisão do Ferreira faz uma diferença em relação aos outros jogadores. Porque o jogador de frente ele resolve pessoalmente e tal. O Ferreira, quando ele não consegue uma definição própria, ele tem uma capacidade de criar uma assistência. O cara da TV era guaibeiro, porque eu falei isso aí no Esperando Futebol. Pois você tem que ver quem é esse cara, daqui a pouco ele tá nos ouvindo mesmo. Não sei quem é o rapaz, ele tava comentando e ele me disse isso. Quando alguém fala assim, Ferreira é o melhor do Grêmio, é o atacante que cria mais situações, é uma coisa. Mas ele me chamou a atenção que ele disse que de toda a Copa Sul-Americana, ele é o melhor jogador. Eu também falei isso. Inclusive dei a estatística. Segundo o aplicativo SofaScore, também o Ferreira é o melhor jogador da Sul-Americana. Vê que começa a se criar um consenso. E não foi aquele jogo, por exemplo, só pra pegar ontem, não foi aquele jogo ruim do Grêmio, em que um jogador sobressai. Foi um jogo bom do Grêmio, com um jogador sobressaindo, com um coletivo bom. Isso é que dá ainda mais mérito pro Ferreira. Não é aquele cara que aparece quando tá todo mundo mal, vai lá e decide. Beleza, ótimo. Ele vai bem quando o time está bem também. Esse que é o ponto. Ana. Bom, Zé, acho que algo que é importantíssimo a gente destacar também do Grêmio é a tranquilidade para ter foco total nos jogos do Campeonato Gaúcho. Acho que a tranquilidade na tabela, depois, né, de todos os jogos que aconteceram também na Libertadores, o Inter tem sim motivos a se preocupar, precisa ganhar o próximo enfrentamento, e não digo que tenha que fazer algumas concessões no jogo desse domingo, mas vai precisar sim pensar em quem não machucar, em quem disponibilizar para não ter aquele cansaço mesmo que tu disse, né, que isso acaba fazendo diferença, tanto que no segundo tempo eu senti no jogo de ontem o Grêmio um pouco desatento, fazendo muitas faltas, até em alguns momentos esses problemas defensivos ficavam mais claros no segundo tempo, porque todo mundo começou a cansar. Claro, o Ferreirinha fez um show à parte, foi incontestável, eu escutei aqui a jornada esportiva da Rádio Guaíba, e o Cristiano Oliveira até ameaçou, olha, quem não votar no Ferreirinha, por favor, né, que se retire do recinto. E é verdade, né, foi incontestável a apresentação do que ele mostrou, e mais uma vez o Grêmio nessa posição, conquistando aí um jogador de excelência, com certeza logo mais vai chamar a atenção da Europa e até mesmo outros times, então renova logo, o Grêmio se preocupa com isso, que também é importante, mas nessa questão fora de campo, acho que essa tranquilidade vai trazer mais estabilidade ainda para os resultados que estão sendo apresentados pelo Grêmio. A gente até brincava com o Guimarães, né, algumas semanas, que o eletrocardiograma do Internacional ele continua em altos e baixos, né, continua com muitos problemas, onde a gente pensa que o Inter vai ter facilidade, o Inter acaba tropeçando, foi o seu último compromisso na Libertadores da América, que entrou com uma soberba, acabou perdendo o jogo, mas também dentro desse contexto eu vejo que o Miguel Ángel Ramírez consegue ter mais eficiência quando está com a corda no pescoço. Parece que quando vale tudo ou nada, ele se sai melhor. Claro que tem a desvantagem de decidir o Grenal, né, do Campeonato Gaúcho fora de casa, na Arena, que vai sim trazer um fator emocional que pode desestabilizar ainda mais o Colorado, mas vejo que ele tem por característica, às vezes, precisar desse pé no pescoço para conseguir ter um bom resultado, que não é positivo, né, de nenhuma forma. Orestes. Bom dia para vocês. Olha, eu não posso dar nem um pouco de vantagem para a Grêmio e para a Internacional para o clássico que será realizado no domingo. Pela paridade de forças que o Grenal apresenta. Mas que barba, o Grêmio tem um problema. O Grêmio tem um problema seríssimo. Ele tem o Thiago Santos, que não vai jogar. Acredito que não vai jogar, que tinha um problema. Oi. Eu só espirrei, meu querido. Segue firme aí, por favor.
Tá? É que não tem o cidadão para fechar ali, ele deu uma volta, então não vai ter que ser assim. Não fique mal com meus espirros. Eu quero dizer o seguinte, que o Thiago Santos é um desfalque, se não jogar pro Grêmio é um problema, mas o cara que joga na mesma posição no Internacional não vem jogando nada, que é o Rodrigo, o Dourado. A defesa do Internacional eu acho um pouco mais sólida do que a do Grêmio, que está vazando mais, mas o Grêmio tem uma vantagem. O Grêmio tem o Ferreirinha. Eu tenho acompanhado os jogos que vocês fazem aí do Grêmio, que eu não fiz nenhum, só voltei agora no Internacional. Na maioria dos jogos, eu não sei se quase todos, o Ferreirinha é escolhido o craque do jogo. E o cara que é escolhido o craque do jogo em todas as oportunidades é um cara que vem crescendo, é um cara que vem subindo de produção, e eu chego a dizer o seguinte: se ele não for vendido, negociado para o exterior, para a Europa, etc. e tal, e continuar no Grêmio, jogando o Campeonato Brasileiro, de uma forma que ele vem jogando, crescendo a cada dia, ele vai chegar à seleção brasileira e quem sabe até na Copa do Mundo. Escuta o que estou dizendo, esse cara tem um potencial incrível, é diferenciado de todos os demais, é o melhor do campeonato que o Grêmio está disputando. Eu acho que o Ferreirinha ainda tem uma grande chance, se continuar assim, de chegar à seleção brasileira. Ele é novo, mas ele joga na do Neymar, do Bruno Henrique, do Cebolinha, do PP. Sabe que o Bruno Henrique está sendo cotado para deixar o time do Flamengo? Bruno Henrique não tá vivendo a melhor fase da carreira não, viu? Tem um lobby lá para que sejam escalados juntos. O Gabigol e o Pedro. O Gabigol e o Pedro. E eu acho que sobraria o Bruno Henrique. Porque tu bota Gabigol e Pedro na frente, tu abre Everton Ribeiro na direita como já está, Rascaeta na esquerda e por trás Gerson e Diego. É que o Ferreira tem essa complicação, a posição dele é a posição que mais tem concorrência, né? Como o Zé disse, tem o Neymar, embora o Neymar possa jogar também por dentro, tem Cebolinha, o David Neres pode jogar por ali. Vamos lá, em condições físicas, Douglas Costa pode jogar por ali, tem Vinícius Júnior, tem o Martinelli tá jogando por ali também, o Rodrigo do Arsenal, o Rodrigo, então para ele é complicado. PP, por que não, né? Agora, em relação ao Grêmio, o Ferreira tá numa fase espetacular, são 17 participações diretas em gol nos últimos 19 jogos. O Ferreira, não sei se adquiriu, talvez ele já tivesse aspectos coletivos no jogo dele que só não eram potencializados antes. O que eu também sou obrigado a entender, porque o Renato, que era o técnico anterior do Grêmio, ele sempre viu o Ferreira como um reserva. Ferreira foi ganhar a posição agora e também ganhou porque o PP tá vendido, senão seguiria jogando o PP mesmo em má fase. Então cada vez que o Ferreira tinha uma chance, ele tinha que provar que ele era o cara. E como é que ele vai provar que ele é o cara? Pegando a bola e querendo driblar todo mundo. E às vezes o jogo pede outra coisa. Agora que ele tem a confiança de ser o titular, de ser um protagonista nesse time, ele pensa, bom, não preciso mais provar em todos os lances. Então, vez que outra, ele pega a bola e dá um tapa pro lado, gira a marcação. Ele mesmo já deu entrevista dizendo que sabe e que os companheiros já falaram para ele que ele já percebeu que tem jogos que a marcação dobra ou até triplica em cima dele. Ele sabe disso. E ele tem o desafio de passar pelos caras, e ele consegue. O Ferreira não é o jogador mais rápido do grupo do Grêmio. Acho que o mais rápido é o Léo Pereira. Mas ele é, para mim, disparado mais habilidoso. Ele tem muita vitória pessoal, ele melhorou muito na finalização, Zé. Tá boa a finalização dele agora. Ele adquiriu o repertório. Ele sabe a hora de bater de chapa. É claro que ainda tem muito para melhorar. Ele não é um grande finalizador ainda, mas já melhorou muito na comparação com aquele Ferreira que começou a ter chance há algum tempo atrás. Então ele tá numa ascensão absurda no time do Grêmio. Ele tem uma autoestima futebolística gigantesca. O doutor Nestor sempre conta ele aqui. Ele sabe que ele é o cara. O doutor Nestor sempre conta aqui que ele jura, ele tem certeza que ele é um Cristiano Ronaldo, que ele tem o potencial de um gênio. Então, não é pra tanto, mas ele sabe que ele é bom. Essa crença em si é o primeiro passo pra pessoa. E vou te dizer uma coisa. E ter os peitos na vida. O empresário dele também sabe. E aí eu fico muito tranquilo pra dizer que quando começou aquele imbróglio do empresário do Ferreira com o Grêmio, nessa discussão eu sempre fui muito mais do lado do empresário. O empresário tinha razão desde o início.
O Ferreira é esse que a gente tá vendo aí. O jeito que ele falava, né? Que ele agia. Né? Não, aí não. Mas aí é uma questão até de formação, cara. Aí eu não vou ter um preconceito linguístico com o cara. Mas ele podia ter mais, digamos assim... Polidez. Isso aí, polidez. Podia, concordo. Mas no teor... Isso no depende teor de da formação. discussão... Isso depende de Não, formação. eu entendi, eu concordo. Polidez é um bom termo, podia ter mais polidez. Mas no teor da discussão, eu sempre estive muito mais do lado do empresário. O Ferreira sempre foi esse cara que a gente tá vendo aí. Agora você tá em casa, são tempos difíceis de pandemia, você está encerrado, está isolado, está se sentindo amarrado com... Vai entrar a doca agora, não? Não é bem a doca. Você está se sentindo como se tivesse Mandou um geladão, bolas de chumbo nos pés. Opa! Correntes nos braços. Você Abertura está dos Trapalhões, Renato Aragão fazendo um balãozinho. imobilizado. Mas você sabe que isso vai passar. Onde é que tu vai E você chegar, vai Zé? voltar pro mercado. Continua, E fala aí mais. vai entrar na pista, meu amigo. E aí, como é que vai ser? E aí você vai querer conquistar o que der pra conquistar. Como é que tu fazia? Com, a voz. com as famosas lentes de contato para ter aquele sorriso do artista da televisão. Isso é bonito. Você já começa a dar o primeiro passo. Eu tô Vamos tomando falar um sobre café isso, aqui. vamos falar Só com subir a escadinha o meu pro querido segundo andar da Zero Gustavo da Oral Brasil. Numa sexta-feira é uma boa, bela hein? pedida, hein? O que Então, tu tanto fazia na 0 hora naquela época? a Zero pra Hora de gente. umas guria bonita, mas vamos deixar falar. Que é isso? Tu via lá que eu sei. O povo também tem. Sim, mas eu agora sou de uma fase veterana, né? Ex-combatente, enfim, mas aí eu tava falando de quem vai voltar. Participa dos desfiles da FEB? Quem vai voltar pro salão, quem vai voltar pra pista, quer conquistar, chega dando aquele sorriso bonito, com aquelas lentes de contato, aquele sorriso de artista. Vamos falar sobre isso. As famosas lentes de contato são aquelas que coloca no dente e deixa aquele sorriso branco, bonito, uniforme, e é uma técnica muito, muito moderna. Vamos falar sobre isso, Gustavo, bom dia. Fala, Zé Aldo. Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes aí da Guaíba. Então, Zé Aldo, a gente realmente está com essa condição, né, de inauguração da nossa clínica aqui, Oral Brasil, em Porto Alegre, onde a gente inaugurou semana passada uma estrutura muito diferenciada aqui na Dom Pedro, número 1015, estacionamento próprio. E aqui, Zé Aldo, a gente tem, né, todo um fluxo digital para fazer justamente isso, entregar para o paciente esse sorriso, né, dos artistas, que a gente costuma dizer, ou dos jogadores de futebol, aquele dente branquinho, aquele sorriso branquinho. Como é que funciona? O paciente vem aqui, faz uma avaliação, a gente faz um escaneamento da boca do paciente, ou seja, não precisa fazer aquela moldagem com aquelas massinhas, e a gente faz um estudo no computador de como a gente vai deixar o sorriso do paciente. Fica com esse sorriso branquinho, esse sorriso lindo, né, que é o grande diferencial que hoje em dia a gente tem na odontologia estética. Né? Então aqui na Oral Brasil Porto Alegre a gente está esperando vocês para vir fazer uma avaliação, e nessa avaliação a gente mostrar toda a nossa estrutura, a gente tem todos os exames aqui, raio-x panorâmico, a questão do scanner, tomografia. Então vem aqui fazer uma avaliação, tomar um cafezinho comigo ou com o Dr. Arthur, e a gente vai apresentar para vocês essa alternativa maravilhosa. Muito bom, valeu, Gustavo. Feito, Zé Aldo, um abraço. 11:35, estamos com o nosso debate grande do fã. Ganhando o Jogo. Parabéns ao Luiz, o Luiz tá mandando bem, hein? O Luiz dá um tempo de corona, ele tá na pista e tá faturando aí. Faturando Parou, publicidade como diretor comercial da Rádio, para não ser mal interpretado. Mas tá bem, tá se alimentando bem. Tá, também. Contou pra mim um episódio hoje que ele foi amarrar os tênis e percebeu que a barriga tá tapando Travou. a ponta do pé, aquela coisa Isso meio... é uma situação que... É uma situação triste. Depois de uma certa fase do crescimento daquela protuberância, a gente não consegue mais amarrar o cadarço do calçado com as pernas justas. Tu tem que abrir a perna que é pra barriga se acomodar pra tu poder chegar na ponta do pé pra amarrar o calçado. É uma trabalheira. Então melhor é não deixar chegar nessa situação. Bom, vamos pro intervalo. Vamos voltar pro debate. A gente vai fazer intervalo 5 pro meio-dia para privilegiar as nossas discussões. Estamos com o Guimarães, com a Ana, com o Orestes, com o Oliveira e com o Magno. Eu não falei do Ferreira, mas o Ferreira também é a potencialização de um modelo que visa a verticalidade. Tem algumas diferenças bem claras naquilo que o Thiago Nunes coloca em relação ao que o Renato colocava. Quem é que está jogando na ponta direita do Grêmio? Luiz Fernando. Perfeito. Qual o movimento que o Luiz Fernando anda fazendo? Aliás, uma justiça que deve ser feita, está jogando melhor o Luiz Fernando do que jogava na época do Renato.
Mas pra mim, menos do que o Léo Pereira jogou. O Léo Pereira é muito valente, mas ainda pra mim falta algumas coisas Mas nele, pra tá? mim, Faltam algumas pensando coisas. no Grenal, tá? Eu concordo que falta, mas pensando no Grenal, tá? Com uma zaga do Inter que joga a 50 metros do seu gol. Ter o Léo Pereira é melhor que ter o Luiz Fernando. Porque o Léo Pereira te dá a velocidade. O Léo Pereira engatou a 4ª marcha e o Moisés tá arrancando ainda. É, pode ser. Mas, em termos de movimento, independente da qualidade, tá? Os dois são pontas. No time do Renato, o cara que jogava pela direita era uma espécie de terceiro homem do meio de campo, resgatando aquele velho terceiro homem do meio de campo, como era antes até o Juliano. Essa ideia até anterior ao Renato, tá? E o Ramiro virou o novo Juliano. Depois veio o Ramiro, depois veio o Alisson pra pegar. No meio do caminho ainda. Isso. Mas o Roger tentou. Mais titulares, assim, com maior tempo, Alisson, Ramiro, Juliano, os três tinham o movimento de fechar pelo meio e de pisar na bola matando contra-ataque, de retenção e não de velocidade, não de dar sequência, tá? Pela esquerda não, sempre foi um jogador mais vertical, mais ou menos, o Everton Cebolinha sim. Já uma mudança. Desalinhar dois jogadores no início do meio de campo é uma mudança que fez bem ao Grêmio. O Grêmio ataca com mais gente. Então, o Ferreira é potencializado com isso. Primeiro, ele é estimulado a fazer a jogada individual. Segundo, ele aprimorou a finalização. O chute dele cruzado é muito bom, cara. É muito bom. Aliás, eu tenho uma teoria sobre esse chute, mas eu vou dizer fora do ar. Não do Ferreira, mas como não tem é jogador... forte, mas é preciso. Como tem jogador tentando esse chute, eu acho que tem uma influência marcante para o jogador. Chute, desculpa. Esse chute que o Ferreira cruzado. faz bastante, que é o que toca pro lado e dá de chapa. Cortar e bater, O R2 quadrado. Cada vez mais comum no futebol. É uma cara. geração do videogame. É cada vez mais comum no futebol esse tipo de chute. Moda Robin. Antigamente não tinha. O Robin era peito de pé. O Robin era muito peito de pé. O Robin cortava e ele chutava no canto, não no canto oposto, mas no canto em que ele estava posicionado. Era peito de pé. Esses jogadores agora é o lance de chapa no canto oposto. Ferreira tá fazendo bem esse chute, tá? É uma bola que o goleiro não espera, cara. Agora eu vou falar. Ele não alcança, né? Ele não alcança. O goleiro do Palmeiras é que o goleiro, quando o cara corta pro meio, o que o goleiro espera? O goleiro espera que o chute venha no canto dele. No caso, é aquela jogada clássica de tentar pegar o goleiro no contrapé. O goleiro nunca espera o chute aberto. E se o chute for aberto, como a bola faz a curva para dentro, o jogador mira tirando do goleiro e a bola faz a curva oposta. E se bem dado, é claro, morre no canto. Tô tentando lembrar de quem chegou na área pra tentar um chute. Ontem, o Maicon. Foi o Maicon? Mas ele pegou muito em cima do corpo. O Maicon bateu que a bola quicou, ainda o goleiro encaixou. Isso, esse aí que eu tava tentando Deu uma lembrar. bola Era o Maicon colocada. já. Quando é pra bater forte, mas ele estava muito próximo da bola pra ter o movimento de Mas foi bem o goleiro do Lanús ali. O Grêmio ontem jogou assim, ó, ele começou o jogo com o Thiago Santos à frente da zaga. O Matheus Henrique, 4-1-4-1. O Matheus Henrique pra direita, o Lucas Silva pra esquerda, o Luiz Fernando e o Ferreira nas pontas e o Thurin na frente. Só que esse na frente é o mesmo que eu falei do Diego Souza. O Diego Souza está com uma liberdade muito grande para se movimentar. Ele é quase um falso 9. E ontem foi o caso do Thurin. Se pegar o mapa de movimentação do Thurin, você não vai ver o Thurin dentro da área. Ao ponto ou ao passo em que o fato de ele não estar dentro da área talvez tenha sido fundamental para o Grêmio ter feito pelo menos 2 de seus gols. Ele sai e atrai marcação. É isso que o Diego Souza fez. O gol que o Grêmio faz contra o Caxias com o Matheus Henrique de cabeça, se pegar a imagem, sabe onde é que está o Diego Souza? Tá na segunda trave, depois do poste, sozinho. E o zagueiro não sabe se vai no Diego Souza, se fica no Matheus Henrique, o Matheus entra e faz o gol. O Diego Souza ali confunde a marcação. Ontem isso aconteceu com o Thurin também. Quando o Ferreira puxa pra dentro e cruza, a primeira coisa que a zaga pensa, especialmente o Burdiço, que é mais alto, o Pérez é menorzinho, é onde está o Thurin? Só que na verdade quem entra é o Matheus Henrique. Então essa movimentação do centroavante é fundamental para atrair marcação e para que os outros meias pisem na área. E tem outra coisa que é essencial, que é ter alguém lá atrás para segurar o piano. Esse alguém era o Thiago Santos. E aí que entra a preocupação pro Grenal. Quando machucou o Thiago Santos, entrou o Maicon e o Thiago Nunes fez ali um rearranjo. Ele tirou o Lucas Silva da esquerda, botou o Lucas Silva para a primeira e botou o Maicon na esquerda, porque o Maicon de primeiro não dá. O que é que fez? Não era o Zubeldia estava suspenso, mas o que é que fez o Cubeiras, técnico interino do Lanús, o auxiliar? Ele pegou o jogador mais promissor do Lanús, que é o De La Vega,
camisa 10. Pra O quem não Pedro. tá acostumado, é o loirinho de cabelo comprido, camisa 10. Que era a minha Colocou- válvula de escape no jogo. De La Vega Ainda bem que ele colocou, pegou bastante na bola. colocou bem aberto atrás do Diogo Barbosa. Só que quando ele fazia esse movimento no primeiro tempo, tinha por ali o Lucas Silva, que mesmo sendo pesado, ele voltava e ajudava na marcação. Quando o volante da esquerda foi o Maicon, porque o Lucas Silva voltou para ser o primeiro, o Maicon não volta. E aí o De La Vega partia mano a mano em cima do Diogo Barbosa. Aí o que o Thiago Nunes fez, olha o duelo de xadrez do jogo, olha o que o Thiago Nunes fez, ele inverteu os pontas. Ele atirou o Ferreira lá pra direita, puxou o Luiz Fernando pra esquerda, que é pro Luiz Fernando voltar e ajudar o Diogo Barbosa. E ali já estancou o sangramento, já parou de vazar por ali. E aí o Grêmio voltou pro jogo e depois viria a fazer inclusive seu terceiro gol. Tem umas coisas bem, como é que eu vou dizer, insinuantes de encaixes que poderão acontecer no Clássico Grenal. Nós estamos falando do jogo do Grêmio ontem, que está no meio desse contexto, assim como falamos do jogo do Inter lá na Venezuela, porque também tem influência no anímico do Grenal, na confiança para o Grenal. O Gilmar Segalo no Facebook diz assim: o Grêmio de novo tomou gol de cabeça. O que tem aqui nisso que eu quero dizer de encaixes dessa relação no Grenal? O Inter na bola parada, na jogada do Rodinei, tem sido muito exitoso. Em compensação, É um ponto forte do em Inter, um ponto fraco compensação, do Grêmio. o que o Grêmio tem? Tem o Ferreirinha para jogar as costas dos laterais. Pode ser pela direita, pode ser pela esquerda. Então vai ser um Grenal de alternativas. Me parece bem interessante o que antecede ao Clássico. O ponto forte do Inter é a bola parada ofensiva e o ponto fraco do Grêmio é a bola parada defensiva, tá? Era aquilo que eu venho dizendo como grande aposta do Inter, que é isso. O Grêmio tá marcando, é uma marcação mista, onde tem ali alguns poucos encaixes individuais, tem o cara da primeira trave, o resto é zona. E aí cada um pega na sua zona, tanto que o gol do Lanús ontem é a percepção disso. Porque na hora do cruzamento, o Burdiço que faz o gol e que é o principal cabeceador do Lanús, irmão do Nicolás Burdiço, que jogou na Roma há muito tempo, pra mim 2 zagueiros muito fracos, ele tá fora da área. Ele não tá em zona nenhuma. Só que no momento em que há o cruzamento do De La Vega, o Burdiço dispara, uma jogada claramente ensaiada. E aí o Luiz Fernando, que tava naquela zona do rebote, para, porque saiu da zona dele. E o Juan percebe, opa, o cara tá entrando na minha zona. Só que aí o Burdiço tá de frente, o Juan tá de costas. E o Burdiço pula e faz o gol. Ali o Lanús identificou qual é a zona do Grêmio que ninguém protegia, subiu e fez o gol. Isso é uma jogada trabalhada. O Lanús viu os vídeos do Grêmio e percebeu, olha, nessa zona aqui tem brecha. Bota o Burdiço ali. E foi isso que o Lanús fez. E conseguiu o seu gol. O que chama a atenção? Contra o Caxias, na ida, o Grêmio também tomou gol de cabeça, também com falha dessa marcação. A bola passou por cima do Matheus Henrique e do Rafinha. Contra o Caxias na volta, o Grêmio não tomou gol, mas podia ter levado. O Breno salvou. O Caxias teve 2 ou 3 oportunidades a partir de jogadas de escanteio. E essa jogada de escanteio é uma jogada que o Inter faz gol quase todo jogo. Então, para mim, a bola parada é um ponto muito forte a ser explorado contra o Inter, ou pelo Inter contra o Grêmio. E também, claro, teve esse gol, o lance do gol do Burdiço, mas também outros 2 lances, em que a defesa do Grêmio ficou para trás E os caras cabecearam. dos marcadores. Que os caras cabecearam, desperdiçaram, aí é questão de qualidade. E o gol que o Sandy perdeu cara a cara com o Breno, que ele estou por cima, ele estava sozinho na área. Foi um lance que o Juan foi afastar e não afastou mal. E um lance de impedimento do Lanús, agora não me recordo quem é que estava impedido, que era ele com a bola e completamente livre, sem ninguém, num raio acho que de uns 5 metros, no mínimo. O Sandy receberia o passe e, claro, aí é o C, né? Mas a grande possibilidade de fazer o gol. São movimentos, são situações em que a defesa do Grêmio, a bola aérea, pecando muito, e alguns lances não são nem de contra-ataque, mas de jogadas na intermediária de defesa do Grêmio em que há erros e não tem ninguém para cobrir. E se é um adversário mais qualificado, e o Inter é mais qualificado que o Lanús, creio eu, imagino, e acho que os senhores todos e a Ana também concordam, que o Inter é mais forte que o Lanús, com jogadores de frente mais qualificados, isso aí poderia ser muito nocivo ao Grêmio e uma felicidade pro Inter. O Thiago tem feito uma espécie de revezamento do Wanderson com o Rafinha. A ausência do Wanderson ontem, tem alguma leitura que se possa fazer do tipo, não, ele foi preservado para o Grenal? O Rafinha, ele vem sendo titular, salvo engano na minha parte, nos jogos da Sul-Americana. Eu acho que ele foi titular em todos da Sul-Americana. Rafinha, eu acho que só tá... estreia do Gauchão, né?
Eu acho que tá havendo essa variação. Ou daqui a pouco o que o Thiago Nunes está fazendo é mudar conforme o jogo. Por ter jogado o Rafinha ontem, deixa eu ver aqui, ó, contra o Caxias, final de semana foi o Wanderson, né? Foi. Ontem foi o Rafinha. O jogo anterior, que foi contra o Aragua, também foi o Rafinha. Isso. Tô pegando só Sul-Americana, tá? O Lanús na Argentina também foi o Rafinha. La Equidad na estreia do Grêmio na competição também foi o Rafinha, capitão inclusive. O Rafinha foi titular em todos os jogos da Sul-Americana e em todos os jogos do Gauchão o titular foi o Wanderson. O Rafinha, acho que só a estreia dele foi como titular do Gauchão, lá com o Caxias. O Rafinha 0-0. foi titular no Gauchão contra o Caxias No primeiro jogo? primeiro jogo. Lá em Caxias. Isso. Aí. No 2-1. Mas Contra- abrindo aqui uma grande. Abrindo aqui uma grande aspas, né? Eu acho que também dentro desse peso do Rafinha que veio para jogar Libertadores da América, para ser treinado pelo Renato e agora, né? Um pouco frustrado porque saiu da Libertadores, o Renato saiu, ele acabou ficando como a última decisão do legado, né? Do Portaluppi aqui no Grêmio. Eu vejo que o peso de um Grenal, a relevância, e pelo que ele demonstrou, pelo menos no último jogo, né? A gente viu ali passes muito bem feitos, assim, de uma leitura de jogo muito clara e também pifando, né? Até criando bastante oportunidade de gol e dando assistências. Eu vejo que talvez seja uma boa escolha essa mudança, né? Tudo bem que é Campeonato Gaúcho, mas um Grenal é sempre um Grenal, é muito mais do que 3 pontos na tabela, e vejo que até em alguns momentos, e nesse momento, né, que a gente tem 2 técnicos novos, que a gente pela primeira vez no Grenal não tem, o técnico campeão do mundo, o técnico que tem status, o técnico não sei o quê, sempre se tinha alguma coisa desestabilizando essa gangorra de história. Eu acho que pela primeira vez em muito tempo nós vamos ter um Grenal mais equiparado quando a gente trata da questão técnica, do pensamento de jogo, e técnicos bastante claros nas suas proposições, né? Não tem aquele estilo, vai mais pro ataque. Acho que são 2 técnicos que prezam pelo desenvolver, para um jogo mais objetivo, mas também com mais pensamento, não só retranca e só ataque. Acho que esse vai ser um diferencial, e acho que o Rafinha pode ser uma boa opção. Eu aposto que ele vai ser escalado para esse Grenal. A ideia é Eu que ele também seja aposto- titular. A ideia é que ele seja titular. Eu O que nós estamos nos perguntando, Oreste, é que até agora isso não está Oi. claro. Então é de se perguntar se o Grenal vai ser o divisor Vai de ser águas. conforme o jogo. Acho que vai ser conforme o jogo. Eu acho que os dois são titulares. Pois é, eu acho que pelas oportunidades que o Rafinha tem tendo, ele está jogando um pouquinho mais em relação ao Wanderson. Eu acho que no Grenal, pela experiência, ele vai de Rafinha tranquilamente, pode acreditar. Não, ele tem um passe melhor, ele tem um... Não, Enfim. é o que eu acredito. O Rafinha, a leitura que eu faço desde o início é essa, e até agora é o que está acontecendo. Eu acho que é uma questão de jogo a jogo. Para um jogo em que precise mais da parte técnica, um cara mais cadenciado, um cara mais malandro, vai o Rafinha. Para um jogo mais físico, vai o Wanderson. O Grenal me parece que é um jogo pro Rafinha. Por conta da vivência dele, por conta da qualidade técnica dele. O cruzamento que ele dá ontem pro gol do Ferreira de cabeça é um negócio inacreditável. Ele não se mexe. Eu destaquei esse depoimento, ele não se mexe. O Ferreira larga a bola nele, o Rafinha para, ele tem aquele jeitinho dele com as pernas, ele puxa o calção, parece que tá de sunga, né? Sim. Ele domina a bola, vira o corpo, dá uma sapateadinha para enquadrar e cruza. Ele não se moveu 1 metro quadrado e jogou a bola como se fosse com as mãos na cabeça do Ferreira. É um cruzamento de quem tem muita qualidade. Parece um calção de banho moderno de 1930, né? Que ele usa. O cara ia na praia... Por que alguns jogadores... Por que alguns jogadores estão usando essa maneira de pegando o calção e tipo remangando o calção, meu? O termo que eu isso? usaria num carro pra meio-dia, viu, Zé Oreste? Fala. Não. Não, eu não sei se tem alguma relação. O Renato, por exemplo, usava bom tom. a meia arriada, mas os médicos inclusive atestavam, ele tinha problemas circulatórios. Então ele se desconfortava jogando com a meia amarrada nas proximidades do joelho, acima da panturrilha. Eu já tive câmbio por isso, sabia? Por a meia ficar apertada, né? E já tive câmbio por conta disso. Começa a doer as panturrilhas. Dói a panturrilha. Eu não sei se tem alguma relação nesse sentido, mas o fato é que ele sempre joga com o calção já de algum tempo assim. Joga, levanta. Ele arremanga o calção, enfia na O virilha Flamengo 19 é uma característica. e fica uma coisa estranha.
mas não impede que ele jogue bem. O que importa é ele jogar bem. Tem uma pergunta aqui da querida Gabriela Piardi dos Santos, mandou aqui e eu acredito ser pertinente. Mandou, claro, para mim diretamente aqui, uma amiga. O Lanús é ou não melhor que os integrantes do grupo do Inter da Libertadores? Se sim, o Grêmio não foi melhor testado e respondeu melhor que o Inter para domingo? Eu acho que o Lanús, vamos lá. Independente da resposta, vai ter alguém para encher o saco, então vamos lá. Eu acho que o Olímpia é melhor que o Lanús, mas o Lanús é melhor do que o Táchira e que o Always Red. Então, um nível parecido. Eu acho que sim. É o que eu imagino também. O Olímpia foi campeão paraguaio. Sim. Mas é o Campeonato Paraguaio. Bom, pior do que ganhar é perder o Campeonato Paraguaio. O Cerro Porteño perdeu, o Libertad perdeu, o Luquenho perdeu, o Olímpia ganhou. Guarani. O Guarani do Paraguai perdeu, o Olímpia ganhou. E o Lanús, o campeonato argentino foi paralisado o ano passado por conta da pandemia e aí ele não foi redisputado. O que a AFA fez foi encerrar o campeonato que estava acontecendo e como depois as coisas foram aliviando, foram afrouxando algumas proibições, voltou o futebol. Só que não daria para voltar com a Superliga, então eles criaram uma Copa da Liga, como eles chamaram. Dividiram os times em 2 grupos. O Lanús e passavam a próxima fase 4 de cada grupo. Terminou semana passada essa competição, essa fase de grupos, e o Lanús ficou em quinto. Cada grupo tem 12 times ou 13 times e o Lanús ficou em quinto. Meio de tabela. Ficou em meio de tabela. Chegou até a última rodada podendo se classificar, mas não se classificou. Ganhou do Tajeres, mas resultados paralelos tiraram o Lanús da próxima fase. Então o Lanús ficou em quinto de 2 grupos na Argentina. A grosso modo, passou 4 de cada grupo, o Lanús seria o 9º colocado na classificação geral. O Lanús ficou em 9º na classificação geral do campeonato, é a Copa da Liga Argentina, que tá em disputa ainda. Então o Lanús é isso, é um time hoje de meio de tabela de campeonato argentino. Aqui o grupo A, os 4 primeiros, Colón, Estudiantes, River e Racing. No grupo B, Vélez, Boca, Independiente e Tajeres. Lanús é o quinto. É isso aí. E o Lanús ganhou do Tajeres na última rodada. Em Londres, nos acompanhando, Eduardo Cônsul. Ele diz: boa tarde, Zé Aldo. O Grêmio fez ontem a melhor partida do ano até o momento. Porém, Churin continua se mostrando uma contratação equivocada. Sempre na escuta aqui em Londres. Obrigado, Eduardo Cônsul. Essa avaliação dele em relação ao Churin é interessante. Não, eu não acho. Eu acho que o Grêmio fez a partida que toca 8, cara. Mesmo que o adversário seja muito ruim. O Grêmio tocou 8. O primeiro tempo foi 5. 6. 6, com 23 minutos tava... Com 30 tava 5. Tava 5 com 30 minutos. Essa foi a melhor atuação pra mim. Eu digo, a mim chama atenção esse aspecto. Não sei, há pouco nós falávamos sobre o Churin e o movimento inteligente que ele fez para um dos gols. Mas é um bom jogador, cara. Mas é um movimento sem a bola. Aí é que tá, que o padrão, o Churin é que a comparação com a bola, dele hoje, a comparação dele hoje tá complicado. O Diego Souza tá fazendo gol todo jogo. O Churin é bom jogador. A comparação é com os goleadores, os homens de área. Ele não tem quase gols. Mas aquele lance que ele entrega a bola, que o Maicon chuta fraquinho, que o Magno mencionou, quem dá o passe entre as pernas do zagueiro é o Churin. A gente tem que ter muito cuidado. Eu mesmo, inclusive, cometi alguns erros por conta disso. Temos que nos policiar em relação a isso. Ontem eu conversava com o Gutierrez, que estava na reportagem do jogo, sobre esse assunto. Tinha vários jogadores que com o Renato nós tínhamos uma opinião formada e que agora nós temos de repensar algumas opiniões. Com todo respeito ao Renato, agora chegou um técnico muito mais... eu vou tentar usar um termo mais... Como é que tu fala? Polido, né, para usar termo do Zé. Chegou um técnico muito mais conectado com a realidade. Sim. Tá? Então tem jogadores que com o Renato não tinham a melhor das orientações. E agora com o Thiago Nunes terão. Então o que eu tô vendo com o Thiago Nunes? O Matheus Henrique, que nós debatemos várias vezes, será que nós não supervalorizamos, superdimensionamos, ele tá mal? Tá jogando muito com o Thiago Nunes. Chegou outro técnico, melhorou. Parece que é outro jogador o Matheus Henrique. Melhorou. E eu não vou dizer que tenho convicção, porque aí a convicção pode virar uma teimosia, mas eu tenho muito cuidado para ser definitivo com qualquer tipo de jogador. Eu vi o Churin jogando muita bola no Cerro Porteño, ninguém me contou, eu vi. E o cara não desaprende a jogar futebol do dia pra noite. Então dentro do Churin tem um bom jogador, tem bola ali. A questão é o técnico conseguir tirar. E ele ter sido titular ontem, embora não tenha feito um grande jogo, foi 5,5 na cotação, eu acho que é a prova de que o Thiago Nunes também vê isso. O Thiago Nunes disse que queria ver o Churin com o time titular.
Então eu acho que dá pra esperar. O Thurin é um cara que ainda vai render. Só Tem que fazer um intervalo. O Magno é a palavra Saída antes do intervalo. Do bloco aí pro Guaíba Notícias. O problemão que o Inter arranjou para si na Libertadores de América. Para depois. O Magno não disse 6 pontos. Todo mundo com 6 pontos. 6 ou 4? Todo mundo com 6 pontos. Todo mundo com Toda a 6. liderança. Todo mundo com 6. O Magno não disse, mas eu acho que ele queria dizer isso. E Pode ter até um empate com o padre. o que disse o Sim, depois vamos falar sobre isso, né, Carlão? Que tem uma projeção aí que pode deixar o Inter mal na foto. Tu Aquela que eu trouxe uma agora de Pode manhã. ter uma Alemanha e Áustria aí, hein, meus amigos. O Matheus de Parobé disse assim: o nome desse negócio de levantar o calção é frescura. Quê? Não, Não, é eu frescura, já cara, entendi, ele já prefere. entendi. Tem 4 caras cobrando o intervalo, mas que Eu loucura nunca vi hoje. isso. Não, Vamos 5. pro intervalo, Até já a Sônia voltamos. tá já cobrando ali, voltamos. calma. Disse no intervalo quando voltar, eu quero só fazer uma Não, observaçãozinha aqui. na verdade, queria só fazer uma divulgação de algo que eu recebi já faz um tempo e por uma questão de estupidez minha, Se passou. eu não tô acostumado a ser influencer, eu tenho que postar isso, vou postar no Instagram. Eu recebi, o Cristiano Oliveira eu sei que recebeu também, tanto que eu tô no post dele aqui. O Colorado Box, Sim. que vem com o livro 1927, A Conquista do Primeiro Título Gaúcho, a quebra dos limites de um time predestinado do Cláudio Distmann, que é um dos meus grandes gurus assim, no trabalho de pesquisa. Eu muito conversei com o alemão para produzir material especialmente sobre o internacional. Na minha opinião, um grande pesquisador que escreve sobre o internacional e que não é muito badalado por uma própria característica do Cláudio Distmann, que é um cara muito fechado, não gosta de badalação, mas eu muito conversei com ele. Teve um episódio aqui na Guaíba sensacional, né? Quando o Milton ainda estava vivo, Milton Jung, Cláudio Distmann, de repente toca o meu telefone, é o Cláudio Distmann. Cláudio Distmann. Vem cá, tchê. Bem assim. É que eu vou falar porque a pessoa em si já saiu também. Vem cá, tchê. É tu que escolhe estagiário pra rádio? Eu, alemão, alguns sim. Então tá escolhendo muito mal. Eu, por quê? O que eu fiz de errado? Né? Pô, liguei pra redação, perguntei se tinha o telefone do Milton Jung. E a pessoa disse quem é Milton Jung. Ai. Aí eu. Alemão, sabe quem é? Eu sei lá quem é. Tu tem o telefone do Milton Jung? Deu. Não, eu não tenho, mas eu sei quem é. Não, eu não tenho. Então, um abraço pro alemão que esse presente do Colorado Box tem um fone, tem uma caneta, tem um marcador de livro. Bem legal, cara. Do Bem Colorado legal, Box. e ali o livro 1927, A Conquista do Primeiro Título Gaúcho do Cláudio Distmann. Consiste basicamente no seguinte: é um plano de assinatura, é evidente que voltado para o Inter. Já tem outros clubes brasileiros, o Santos sei que tem isso. Tem lá diversos tipos de plano, mas tu assina e todo mês tu recebe na tua casa um box, uma caixa com produtos históricos relacionados a algum momento marcante da história do Inter. Então nessa primeira edição é o título de 27, primeiro título gaúcho da história do Inter. Em algum momento vai ser o Mundial, em algum momento vai ser Libertadores, em algum momento vai ser Campeonato Brasileiro, em algum momento vai ser o time que representou a seleção brasileira. Enfim, momentos históricos da história do Inter, um por mês. E aí vem junto adesivo, caneta, nessa primeira edição, como foi título de 27, veio um livro, veio materiais para pintar, enfim, relacionados àquele momento. Todo mês é algo histórico relacionado a algum momento marcante do clube. Uma pergunta básica O decalque já grudou no alto? Oi? Já grudou o decalque no alto? Não fiz isso. Meu alto não tem adesivo. Vocês que têm formação acadêmica na área do jornalismo, uma pergunta básica de quem é radialista, não fez a faculdade, não tem formação acadêmica nessa área. As faculdades ensinam história do rádio, contam história dos comunicadores? Muito pouco. A evolução. Cara, eu tive inclusive aquele projeto que eu acho sensacional, Vozes do Rádio. Quem tem que é da PUC teve. Eu fiz Eu fiz na PUC também. tive. Porque Eu fiz voz no rádio e fui uma voz do rádio. Eu sou uma voz do rádio. Eu sou uma voz do rádio. Entrevistado por Leonardo Radaelli, e a voz que eu fiz foi do Adubini e tive que atualizar, era um texto velho. Na época ele tinha só 7 filhos, tive que atualizar para 12 e agora teve mais um, então tem que atualizar de novo. Eu fiz a do Marco Antônio, a voz do Marco Antônio, eu e o Léo Oliveira.
Não o da Gaúcha, o Léo, assessor do Bosco, que era da Sim, o Léo Gordinho. Sim, né? eu mexendo na. Eu te mandei uma foto na época, Sim. lembra? Porque eu mexendo na foto nos narradores, tinha a foto do Guimarães entrevistando o Marco Antônio Pereira. Magro. O Marco Magro, Antônio é. magro, o Guimarães magro, sem barba e com espinhas. Exatamente. Um dos meus entrevistadores que eu lembro foi a colega, depois foi nossa colega de veículo, já era colega antes, depois foi de novo, a nossa Cristiane Matos, era uma da equipe de Cris, entrevista. que hoje está na assessoria da Federação Gaúcha de Futebol. E teve isso, O exatamente. o meu entrevistador foi o Marcelo Salzano. Bom entrevistador, bom entrevistador. E aí eu me lembro que o menino da equipe de entrevista, E Ciro Guedes também. que ele pediu pro professor que ele queria fazer a entrevista comigo, e o professor disse, mas esse rapaz não tem muito o que dizer, tenta entrevistar o Marco Antônio. E aí daí eles me entrevistaram, e a entrevista não terminava nunca, que eu sou uma metralhadora para conversar, e contei uma história longa, porque tem uma história cheia de coisas, não, a minha vida é meio maluca, né? Sim. E aí o professor depois disse pra ele, puxa, mas como rendeu essa entrevista? O professor depois elogiou, primeiro ele não queria, eu não sei se era o Tércio que Era era o Brito professor, na tua né? época. Era o João Brito. Na minha era o Kleckner, Luciano Na Kleckner. minha era o João Brito e daí eu entrevistei Tive o Marco aula com o Antônio. Brito também, cara. Entrevistei o Marco E Antônio. aí Mas faz tempo. eu tô lá, mas eu jovem. perguntei por causa do Milton, porque não por Marco Antônio, não por mim, que nós somos de uma geração bem depois do Milton, mas o Milton é efetivamente da história moderna do rádio, porque o Milton ele A serviu de história do rádio. Tu não consegue contar a história do rádio gaúcho sem falar em Milton Jung. o Carlos Valadares não, o Carlos Nascimento. Carlos Valadares. Também existe. Grande nome do Telecat. Não, e narrava Copa sábados 82 à também. noite, aquelas copas e tal. Luciano Galvão e Na Valadares. TV Record, mas o Carlos Nascimento disse que ele aprendeu a gostar de rádio Ele porque era grande no o pai dele ouvia a Rádio Guaíba para acompanhar o correspondente Renner no interior de São Paulo. Sim. E ele aprendeu a gostar de rádio porque ele começou a ouvir o Milton Jung e ele gostava de ouvir o Milton, da técnica de locução da notícia pelo Milton Jung. Então o Milton é uma parte expressiva da história do rádio. Sobre Então só deixa eu completar mandando um grande abraço para Cláudio Dístima. Que bom que existem jornalistas como Cláudio Dístima, que são caras que optaram por um caminho que eu gosto bastante, que é o caminho da pesquisa. Um texto excelente. Durante muito tempo foi repórter da Zero Hora, né? E um cara que eu admiro profundamente na profissão. 2007, nos 50 anos da Guaíba, eu estava na Ubra, e a pedido do professor Ferrareto, eu e mais alguns colegas, meus colegas e eu, fizemos um trabalho sobre justamente o aniversário da rádio. Então, foi a única vez em 8 anos de Ubra com contato com a história do rádio. Eu tive no Vozes. Aí eu vim aqui na rádio, Carlos, entrevistei o Milton, o Flávio Alcaraz Gomes, o Dalpisol, mas o Flávio Alcaraz Gomes, o Amir Domingues, Carlos Ribeiro, ainda na direção aqui, quem mais? Lazer Martins na casa dele, na subida lá pro Morro Santa Teresa. Tentamos Armindo Antônio, mas Dona Yara disse que não havia condições naquele momento. Que ano foi? 2007, início de 2007. Mas ali já tava. Tanto que ela disse que tava meio Sabe já- que louco? No primeiro semestre tinha uma tarefa que era a gente apresentar, isso eu lembro, cara, 1997, apresentar a história de uma rádio, né? E aí o meu grupo ficou com a Rádio Guaíba. E aí, marcamos horário, eu e o meu grupo, a gente marcou horário pra vir até Guaíba, pra pegar aqui informações, tirar fotos. Na época era aquelas cadeiras conjuntas, tinha que tirar foto, tinha que pegar áudio, foto de Depois verdade. virou né? projeto o número dessa cadeira. Exato, tirar foto de verdade, assim, da Guaíba. E aí tava rolando agora na Guaíba, sabe que era o convidado no programa, ao vivo aqui no estúdio, Leonel Brizola. A gente chega na Guaíba e dá de cara com o Brizola, cara. Primeira vez que eu pisei na Guaíba, a primeira pessoa assim mais conhecida foi o Brizola, porque foi no exato momento que ele tava saindo. Lembra ele saindo, entrando O no Magro elevador. teria algo impróprio pro horário. Antes de qualquer comunicador, o primeiro comunicador que eu vi aqui foi o Luiz Henrique Benfica. Mas antes de ver o Luiz Henrique Benfica, o primeiro cara que a gente vê
Foi Leonel de Moura Brizola. E essa coisa das figuras Tiramos públicas fotos, jovens, sem barba e associadas magro. ao meio do jornalismo, elas fazem parte de uma ideia de atração e do gosto do profissional da imprensa pelo trabalho da mídia. É se sentir vivendo no meio, no centro dos acontecimentos, como a gente diz. Tu chegar aqui no estúdio e encontrar Leonel Brizola, aquilo te convoca a fazer parte, trabalhar, tu te sente desafiado, estimulado, incentivado, é instigante. 2002, Expo Inter, Esteio, Luiz Magno. Eu tinha medo disso. Foi. Pela rádio. Ligou o turbo. Pela Rádio São Leopoldo. O candidato à presidência que Brizola apoiava à época. Foi fazer lá a sua campanha. Só que ninguém dava atenção pro tal candidato. As pessoas curvavam-se perante Leonel. E eu tive a honra de apertar a mão. Como é que está, governador? E ele? Muito bem, tu, guri. Só isso. Nunca mais lá. Quem era o candidato apoiado por ele? Eu não vou falar Fala. porque tá na vitrine aí agora. Fala. Ciro. O Ninguém queria saber do Ciro, só queria o Brizola. o Ciro Gomes. Sim, porque aqui é o reduto do Dr. Como é que foi o Brizola. governo do Brizola do Rio de Janeiro, 82 e 86? Ótimo. E as acusações de facilitar, por exemplo, de fechar os olhos para o crime organizado e o tráfico que crescia vertiginosamente no Rio de Janeiro, que estava consumindo a droga de Pablo Escobar, o realce, a torta à direita, Começou em naquelas Chagas noites Freitas. incríveis. Começou em Chagas Freitas, evoluiu, expandiu-se com Catanguará. E aí o segundo governo Brizola, horrível. Já estava liquidada a coisa. Bem, E o Inter pro Grenal, hein? Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar pro futebol. É que nós falamos de história do rádio. Só tem Falar uma em história do rádio. Tem uma notícia da história do rádio que é recente, que vale a pena a gente destacar. O empresário Menin, que é o empresário da MRV, a grande construtora de grandes projetos no Brasil, e é o controlador da CNN, o canal CNN no Brasil, comprou a Rádio Itatiaia de Belo Horizonte. E Minas é comandado pela Rádio Itatiaia, uma emissora fundada em 1950 e que foi fundada pelo Joaquim Carneiro e era comandada pelo Emanuel Carneiro e pelo Cláudio Carneiro, filho do Emanuel, portanto um veículo de uma família e que é uma potência referencial no rádio do Brasil. Agora passou para a mão de um novo investidor, de um novo controlador, de um novo empresário. Sobre história. E é uma rádio do futebol, né? Por isso que eu tô fazendo essa observação. Até o Cristiano Silva fez brincadeira, Zé Aldo. que era a rádio do Galo, né? O Galo, bom dia Galo, Galo Esporte, Galo... E vão levar o Horácio de Andrade, hein? O Zé do que acompanha bem a Itatiaia, eles continuam com o narrador do Cruzeiro, narrador do Galo, etc e tal, ou não? Sim. E é uma ideia que em outros estados querem fazer isso, botar o narrador do Grêmio, o narrador do Inter. É uma ideia que aqui também existe. Ainda não se implementou, mas enfim. E espero que nunca se implemente. O negócio é o seguinte, Zé Aldo. Escalar o Inter pro Grenal é uma dificuldade, hein? Pra escalar o Inter pro Grenal, já vamos... Nem o ligar Ramírez isso. escalou ainda. Nem o Ramírez. Mas o nosso arquivo Guaíba já está escalado pro Grenal. Vamos relembrar amanhã, 4 da tarde, domingo, 10 da noite. Relembrando a pedido. O Internacional campeão gaúcho 92, após o empate por 0-0, dia 23 de dezembro. Havia vencido o primeiro jogo no dia 20, uma semana após o título da Copa Brasil. Venceu por 3-1 o jogo do Olímpico. Mas era no segundo semestre. E aí o segundo jogo no Beira-Rio, empate por 0-0. Nós vamos reproduzir a festa do título, a cobertura da Guaíba da festa do título do Inter em 92 e a cobertura da Guaíba da festa do título do Grêmio em 95. Após vencer o Grenal por 2-1 no Estádio Olímpico, com o Banguzinho. Gols de Nildo e Carlos Miguel. Um gol do Nando pro Internacional. E vamos reproduzir Quem fez a o gol festa. do Inter? Foi o Nando. E vamos reproduzir a festa do título. Então, em 92 tem Antônio Lopes, tem José Asmus, tem Pedro Delegado. Paulo Záquia, tem Gerson, tem... Pra alimentar o imaginário do torcedor, tá? Ah. Eu estive presente nesses 2 jogos. Tava nos dois? Maravilha. Quem Foi mais? no Beira-Rio 92 e no Olímpico em 95, né? Foi nos dois decisivos. Exato. Os dois decisivos. O capitão do Banguzinho do Grêmio era o Wagner Mancini, né? Sim. Ontem o Corinthians do Mancini tomou 4-0 do Penharol. Foi. E tinha caixa pra mais. E o de 95 tem Fábio Koff, tem. Faria 90 anos ontem. Isso. O Filipão, Cacalo. Goleiro Pedro era Paulo Silvio Záquia. Pay-Per-View. Isso, o presidente Pedro Paulo Záquia enfurecido com a federação. Vai ter também a palavra de Abel Braga,
que pela descrição do REC, ele entendi, estava encostado no vestiário com o seu momento ali de descanso pós-jogo, um pouco irritado. Enfim, festa do título do Inter em 92, festa do título do Grêmio em 95. Diferente daquilo que a gente habitualmente coloca, que são os gols, que são os jogos. Então vamos com festa, e é muito legal o trabalho da reportagem. A Guaíba de 92, a Guaíba de 95. Tem o Haroldo, tem o Vianney, tem o REC, tem o Luiz Henrique Benfica, tem Ricardo Vidarte, tem Ribeiro Neto, tem Antônio Augusto, essa equipe de 92. Aí em 95 teve Edgar Schmidt, o REC, o Vidarte, o Benfica, Newton Azambuja, Flávio Dalpisol, quem mais? A Lucia Menvink, fazendo a unidade móvel nas ruas de Porto Alegre, relatando inclusive pedradas em torcedores, em sacadas. Um negócio maravilhoso. E também o Denis Olinto, o plantão daquele jogo. Amanhã, 4 da tarde, domingo, 10 da noite. Bem, o Oliveira chegou a dizer, nem o técnico... O Ramírez escalou o Inter. Escalou, nem ele sabe qual vai ser a escalação. Eu tenho uma convicção de que ele sabe, mas ele tem adotado isso. Inclusive o Inter não coloca nem a lista dos concentrados, como se isso tivesse alguma relevância na estratégia do Miguel. Eu não vou discutir, cada um tem o seu jeito de trabalhar, mas ele, no seu íntimo, ele já deve ter a definição do time. E a ideia que tem perpassado as escalações mais recentes do Inter é que há um modelo já definido, que há um núcleo de jogadores, um cerne de time, uma base de time, uma espinha dorsal, como a gente diz na linguagem tradicional do futebol, que ele já definiu. Edenilson sai jogando, Dourado sai jogando, Cuesta sai jogando, Lomba sai jogando. Zé, os três jogadores que foram preservados no meio de semana contra o Tátira saem jogando. Rodinei, Edenilson e Maurício são titulares do Inter e eles foram preservados por um motivo. O motivo é simples, eles vão jogar o Grenal. Então eu peguei aqui papel e caneta. Aliás, tua caneta tá falhando, professor, isso me incomoda, sabe? Eu ganhei de alguém essa caneta aqui na rádio. Bota fora então, tá falhando. Terminou a tinta, provavelmente. Lomba, vamos lá. Lomba, Rodinei. Eu tô apostando sinceramente em Lucas Ribeiro, e já expliquei aqui o porquê. Porque para jogar contra a imposição do Diego Souza, a estratégia que o Ramírez usou no primeiro Grenal foi Lucas Ribeiro e não o Zé Gabriel. E embora o Inter tenha perdido, não perdeu por conta do Lucas Ribeiro. Pelo contrário, o Lucas Ribeiro foi o melhor jogador do Inter naquele Grenal. Então, além do que o Zé Gabriel tá mal. Então eu tô imaginando a defesa com Rodinei, Lucas Ribeiro, Cuesta e Moisés. O trio de meio campo que eu imagino é Dourado, Edenilson e Maurício. O ataque, o que é que eu projeto? Palácios como ponta direita, Galhardo como centroavante, e aí, como velha e boa escalação, Papai Noel tem que ter aquele ou, né? Então eu coloquei aqui 3 possibilidades, quero que vocês venham comigo. Se jogar Yuri Alberto, o meio-campo do Inter é Dourado, Edenilson e Maurício. O ataque do Inter é Palácios por um lado, Yuri Alberto pelo outro, Galhardo na frente. Se jogar o Nonato, o meio-campo do Inter é Dourado, Edenilson, Nonato. E aí o ataque do Inter seria Palácios por um lado, Maurício pelo outro e o Galhardo na frente. O Maurício tem essa de poder jogar nas duas. Dourado, e Edenilson, tem ainda Nonato. Isso, a segunda possibilidade. Sim. E tem uma terceira possibilidade que é jogar o Praxedes. E aí o meio-campo seria Dourado, Edenilson, Praxedes, como foi no outro Grenal. E na frente, o Palácios, o Maurício e o Galhardo. Eu vejo o Inter com 10 titulares e uma dúvida. Os 10 titulares do Inter, Lomba, Rodinei, eu tô colocando Lucas Ribeiro, Cuesta e Moisés, Dourado, Edenilson, Maurício, Palácios e Galhardo. E uma vaga aberta. E aí poderia ser Yuri Alberto, e aí o trio final seria Palácios, Yuri e Galhardo, meio campo de Dourado, Edenilson, Maurício. Poderia ser Nonato, aí Nonato no meio, Maurício na frente, ou poderia ser Praxedes, e aí é Praxedes no meio e Maurício na frente. Me parece que eu o acho Inter que não foge disso. Eu acho que tem uma lógica nisso, tá? Qual é o time titular do Inter contando com todo mundo? É esse. Isso aqui é o Patrick na esquerda. Com todo mundo, eu acho que o time titular do Inter... Não, todo mundo, todo grupo. O time do... Eu acho que é Dourado... Né? Time do Miguel? Eu acho que é Dourado. O Bosquilha não sabe ainda qual é a utilização. O time do vai Miguel ter. ou o time do ideal?
que tu Não, considera? não. O time da cabeça do Ramires pra mim é o seguinte, tá? Dourado, Edenilson e Tyson. Palácios. Claro, é que Tyson não pode jogar o gauchão, né? Palácios, Thiago Galhardo E Patrick. e Patrick. O Yuri Tá. Alberto é banco. Eu acho que sim. Ok. Ele tem uma lógica de um substituto pelo outro. Qual o jogador que eu acho que na cabeça dele é mais próximo ao Tyson? Maurício. Na cabeça dele. Eu acho que o Maurício vai de meia. Maurício joga? Eu acho que o Maurício vai de meia. Se eu E no tivesse- lugar do Patrick pela esquerda, eu acho que ele vai montar o time com que ele vai de Yuri Alberto na frente. Yuri Alberto pela esquerda, Palácios pela direita e Thiago Galhardo na frente. É o que eu acho. E o Maurício no meio. O que pode acontecer, tá? No jogo de volta eu já não assino embaixo essa escalação, porque tem várias dependências, tá? Como, por exemplo, a dependência de ser um jogo na arena, onde eu acho que ele vai reforçar mais o meio e de depende campo. de placar e depende também, do né? resultado. Se o jogo fosse na arena, ele iria com o Nonato no meio e o Maurício na frente. Como joga no Beira-Rio, eu acho que ele vai com o Maurício no meio e Yuri Alberto na frente. Maurício no meio e Yuri na frente. Isso aí. É a minha aposta. Ele vai querer explorar com a presença do Yuri, que contraria a sua lógica de time titular, o quê? Diagonal nas costas do Rafinha. Porque se tem uma coisa que o Yuri Alberto tem e o Rafinha não tem, é velocidade. E acho que o Yuri Alberto ter começado contra o Tátira aberto pela esquerda já foi uma prova disso. Embora E vai ele fazer o tenha Yuri invertido. Alberto duelar. Tem outro cara que a gente tá esquecendo. Ah. Marcos Guilherme. Acho que não. Acho que ele não vai. Eu não sei. O Marcos Guilherme, Oliveira. o que eu vou O fazer? Marcos Guilherme No disputa segundo posição, tempo, se não sair disputa jogando. posição com o Palácio. Que Ele vai disputar posição com o Palácio. O Marcos Guilherme só joga quando o Palácio não pode jogar. É um ou outro. E Caio, então, é um terceiro assim distante. Caio Vidal, acho que tá fora dos planos dele como alternativa imediata. O Caio Vidal tá atrás, inclusive, do Marcos Guilherme, né? Pro O que- Ramires tá muito claro. O que isso. parece assim que a gente nota das falas do Ramires no pós-jogo, ele fala bastante, ele é bem lúcido, e ele é bem tranquilo para falar, ele é muito confiante. É que ele define muito as coisas nos treinos. Talvez o Caio não seja disciplinado em treinos. Todo treinador é meio assim, né? Porque na justificativa aquele dia que ele falou que era maravilhoso sem a bola, ele disse que o Marcos Guilherme treina muito bem. Ele deu a entender que tem Mas qualquer técnico, quando vai justificar o injustificável, ele fala do treino, porque o treino é um argumento que a gente não pode rebater, né? A gente rebate assim, ele vai dizer, o Marcos Guilherme treina muito bem. E a gente vai rebater dizendo, mas ele joga muito mal. Aí ele vai dizer, mas vocês não veem os treinos. A gente vai dizer, mas nós vemos o jogo. É que ele fez um argumento intermediário aquele dia. Ele falou que o cara jogou muito sem a bola. Então, e jogou. Porque contra ele o errou Olímpia. com a bola, Jogou só tecnicamente. ele jogou, eu acho que mas ele é que não não deveria basta, ter né? dito isso, cara. Sabe por quê? Eu acho que o Marcos Guilherme ele se esforça, beleza, só que tem uma coisa que é preponderante. Falei sobre isso na quarta-feira até, Tá aqui o time. né, depois do jogo. A técnica, né? É o que o cara coloca dentro de campo. É o que o cara faz dentro de campo. Eu acho que ele ainda se prende muito ao conceito em alguns momentos. E por isso talvez aconteçam os elogios ao Marcos Guilherme. Mas, em termos de consequência pro time, o que o Marcos Guilherme oferece? Muito pouco. Eu ainda quero ver mais os Palácios, tá? Eu não tenho essa convicção assim que eu vejo que algumas pessoas têm. Vamos observando, tocando, mas eu acho que é um jogador que eu ainda não vi muita coisa dele. Vocês estão apostando. Vocês estão apostando em 2 duelos? Rafinha, Yuri Alberto, Rodinei e Ferreirinho? É uma boa projeção. Eu acho possível isso. Eu acho que o Ferreira, se não houver um reforço por ali, ele vai se fazer em cima daquele bloco alto que o Grêmio joga, que o Inter joga. Vai se fazer, porque ele vai ter campo. O cara contra o Inter, atualmente, sempre tem campo. Sempre. E isso é uma coisa que é mais importante o Ramires controlar, porque se você oferece campo para o jogador numa excelente fase, como tá o Ferreira, já era. Eu acho que sim, eu vejo esse duelo. Mas eu vejo mais o duelo do Yuri Alberto com o Jeromel. Porque o Yuri vai fechar pro meio. O Yuri Alberto, no outro Grenal, o Grenal que o Grêmio venceu por 1-0, o gol do Léo Chu, ele foi completamente anulado pelo Rua. O Rua Mas jogou isolado no meio, Mas ele jogou de centroavante. Jogou de centroavante. Ele foi anulado pelo Rua. Aquele Grenal, tô lembrando agora, os melhores em campo foram Juan e Wanderson. Então daqui a pouco, não sei se o Wanderson não... Bom, mas enfim, era outra comissão técnica no Grêmio. Mas o Juan foi zagueiro pela direita naquele Grenal, o Rodrigues foi da esquerda, e o Juan especialmente anulou o Yuri Alberto.
Yuri Alberto de costas, né? Eu acho que vai ter um duelo ali até do Jeromel com o Yuri Alberto. Por quê? Porque quem vai abrir é o Moisés. O Moisés bate com o Rafinha e o Yuri Alberto fecha por dentro. É ali a posição que tá o Jeromel. A não ser que ele faça uma outra manobra por ali. Eu vejo vejo o Inter quase que obrigado a corrigir esse posicionamento alto contra o Grêmio, tá? Se jogar assim, cara. Não, até o Luiz Fernando vai se criar nesse time. Do jeito que tá. Mas eu acho que o Grêmio, para esse Grenal, ele vai fazer um movimento muito semelhante ao que ele fez nos 2 jogos contra o Lanús. E até fez contra o Inter também no Grenal, embora, de novo, outra comissão técnica. Na hora de marcar a saída de bola, ele vai projetar o Matheus Henrique quase como um atacante. O Matheus Henrique disse na coletiva ontem e ao longo do jogo a gente fez essa leitura. O Grêmio marcando saída de jogo, o Matheus Henrique estava alinhado com o Thuram. O Matheus Henrique era um segundo atacante na marcação de saída de bola do Lanús. E como o Inter utiliza muito a saída curta, eu tô imaginando que isso vai acontecer. O Diego Souza vai ficar em um dos zagueiros, possivelmente no Lucas Ribeiro pela força. O Matheus Henrique vai tentar pegar o Cuesta mais de perto. O Rodrigo Dourado vai ser obrigado a baixar. Baixando o Rodrigo Dourado, o outro meia do Grêmio tem de estar ligado, porque além deles vai ter um Edenilson. E a partir daí o Grêmio vai tentar casar a marcação. Foi o que o Grêmio fez. Em geral, existem vários antídotos, venenos e contravenenos no futebol. Mas, em geral, o modelo mais usado para você marcar um jogo de posição é uma marcação individualizada. É a formação de pares. Não é marcação individual, porque daí parece que cada um pega o seu campo inteiro. Mas é a formação de pares. Pega o cara que está mais perto da tua região e cola nele. Cola e pode ser uma marcação mais forte, uma marcação mais à distância, um olhar mais de quem está vigiando, mas uma marcação mais especial nesse sentido. Então eu estou imaginando, vamos pensar que joga o Thiago Santos, tá? Meio campo do Grêmio seria Thiago Santos, Matheus Henrique e Darlan. Pelos lados o Luiz Fernando com o Ferreira. Ferreira cola no Rodinei, Luiz Fernando cola no Moisés. Tem 2 zagueiros do Inter. Diego Souza pega um, Matheus Henrique pega outro. O Darlan ficaria vigiando o tempo inteiro o Edenilson e o Thiago Santos colaria no Maurício. Seria mais ou menos por aí. Agora 12:00, mais 34 minutos. O seu José Gonçalves lá de Lisboa tá dizendo: avisa o Cris que tá aí com vocês que o pai do Ronaldo, o senhor Aveiro, faleceu há 10 anos. Ele tem a mãe só. Fosse tu que falou, né? Ah, sim, porque eu não sabia se era o pai ou se era a mãe. Ele tá nos ouvindo lá. Muito obrigado, seu Zé Gonçalves. Zé Augusto Gonçalves. Foi a mãe do Cristiano Ronaldo. Só pra quem ligou o rádio agora não entendeu, a mãe do Cristiano Ronaldo deu uma entrevista para algum canal de Portugal e disse que tentaria convencer o Cristiano Ronaldo a voltar para Portugal. Ele começou no Nacional da Madeira, mas ele se projetou no Sporting. O Sporting, depois de muito tempo, voltou a ser campeão português. Então eles vão voltar a jogar uma Champions e tal. E ela acha que chegou o momento do Cristiano Ronaldo voltar para Portugal. Se ele jogar o Campeonato Português, ele faz 80 gols na temporada, né? Eu adoro esse. É bom o cara ter uns amigos 80 assim. no primeiro turno. Ele tá nos ouvindo em Portugal, ele mandou dizer que as coisas estão boas e que ele tá colocando uma passagem à minha disposição para que eu vá visitar Portugal, visitá-lo. Obrigado, seu Zé, querido. Obrigado. Quando as coisas melhorarem... Pode colocar a minha também. Eu tenho parentes em Portugal. A família da minha avó é portuguesa. Minha avó é portuguesa. A pandemia passar, a vacina chegar, eu vou ter o prazer de desfrutar desse presente aí. A minha avó nasceu numa ilha chamada São Tomé e Príncipe, na África, mas que na época pertencia a Portugal. Então ela nasceu em São Tomé e Príncipe, mas é portuguesa. O Zé tem dinheiro, a peça da caminhoneta custa a passagem de avião, o Zé tá toda semana lá na FTEC ajeitando, né? Aliás, vou falar da FTEC, daqui a um pouco eu passo lá, eles estão fazendo lavagem de motor, fazendo manutenção para viajar. Segunda eu tô de férias, então se você vai fazer isso, passa também na FTEC, Orestes. O Zé vai aproveitar também uma das 4 férias que ele tem no ano para ir para lá também. Tira o olho. 3 anos as primeiras legais. FTEC, Centro Automotivo, tem troca de óleo, tem revisão, tem geometria 3D, tem ar-condicionado, freios e suspensão. Promoção para os guaibeiros, 15% de desconto para o pagamento à vista. Quer saber o preço da sua revisão? Acesse o site ftecmecanica.com.br. Atendimento das 7h30 até às 18 horas, sem fechar ao meio-dia. Aos sábados das 7h30 às 12h, fone 3907-1743. O WhatsApp é 98215-2996. Na Avenida Cairu, 1447, bairro São João. FTEC Centro Automotivo, excelência em manutenção automotiva. Eu sempre falo do seu Zé e a minha filha fala: como é que tá o seu Zé, pai? Só nunca mais faz daquelas. Ele me convidou para ir comer um bacalhau na casa dele. Mas olha, eu sou um esganado. Eu sou um esganado, um exagerado, eu sou um pantufo, desarrazoado.
Assim, um gordinho emergente. Aí. Não, consolidado. Consolidado, já vai por mim. Tu parece o André Mastrascusa, diz, Zé Aldo de barriga, eu entendo, essa tua barriga não volta nunca mais. Não sai nunca mais. Querem me torturar. Quando tu chegou a esse ponto que nós estamos, de muita barriga e pouco pescoço, não tem mais volta. Aí o seu Zé tinha terminado o bacalhau à mesa e ele perguntou, quer mais, doutor? Eu digo, olha, se tiver, a minha filha só fez uma cara de vergonha. Eu acho que tinha feito uma travessa pro depois, né, E ele foi no forno e trouxe, e eu me atirei na travessa, aquela sobressalente que era pra ficar, sei lá, pra família. Eu sou um fiasquento. Fala, Magno. Pegou o que sobrou pros cachorros. Eu peguei a xepa. Tudo latindo, Eu peguei a xepa, que nem a vacina fui também. Que barbaridade. Mas ia dizer alguma coisa sobre o futebol, sobre o Grenal. Como é que tá esse intestino? É sobre gordo. Um abraço pro Giba. Gilberto Júnior se vacinou essa semana. Não tá gordo. Ex-gordo, Giba. Por gordo. Não, voltou. Voltou, é. Poxa, que É pena. da turma acima lá dos 40 do. Se daquela AMC, medida, né? É. Então, um beijo, Eu Giba. bati 34 no cálculo da minha nora. Eu tô num momento sanfona que tá bravo. Comecei o ano super bem depois que eu fiz uns exames. E agora engordei de novo. Cara, é o home office. Mata o cara, velho. Ô, Luiz Magno, o Giba voltou? Hã? O Giba voltou? Tá gordo, é. É. Mas que bom que tá vacinado, né? Sim. Como diria a madre em Boisa, gordito pero vacunado. Então tá protegido. O que importa é isso. Vamos fazer intervalo, Orestes, Ana e Carlos e Magno e Oliveira, e nós já retomamos o debate do nosso Ganhando o Jogo aqui pela Guaíba. São 12 horas e 38 minutos, a hora certa é Carrefour, todos merecem o melhor. Próximo domingo, no estádio Beira-Rio, um ouvinte ali perguntava, o Geraldo Saraiva, quem vai narrar o Grenal de domingo. O 431 será com o José Aldo e o 432 no outro final de semana será narrado pelo Magno. Então, tá respondido o nosso Geraldo que tá lá no Facebook querendo saber. Quando o assunto é manutenção do seu Volkswagen, a Panambra é referência no Rio Grande do Sul. Panambra é formidável. É formidável. Quanto à qualidade e o preço justo, eu tenho umas memórias afetivas dessas pessoas e o Cristiano brincou, nós estamos fazendo uma inflexão, lembrando o professor Rui Carlos Osterman. Isso, ele falaria admirável, mas vai no texto, a Panambra tá pagando. A Panambra tá conosco, então é isso. Quando o assunto é manutenção do seu Volkswagen, a Panambra é referência no Rio Grande do Sul. Quanto à qualidade e o preço justo. Os profissionais das oficinas da Panambra são super bem preparados, treinados pela fábrica para cuidar do seu carro. Na Panambra você parcela os serviços do seu carro em até 6 vezes sem juros, no cartão de crédito ou ainda ganha uma limpeza completa do ar-condicionado do seu Volkswagen. Em Porto Alegre, Caxias e Pelotas, não tem dúvida. Pensou manutenção para o seu Volkswagen? Lembrou Panambra. As lojas da Panambra estão cumprindo todas as medidas de segurança e higienização para garantir a sua tranquilidade. Agende o serviço do seu Volkswagen através do site da Panambra, panambra.com.br ou pelo WhatsApp 984448820 e faz lá o seu agendamento. Panambra é a revenda Volkswagen mais antiga do Rio Grande do Sul. Desde 57, se não me engano, quando a Kombi começou a ser fabricada aqui no Brasil, quando a Volkswagen chegou no Brasil, em 57. O primeiro carro da Volks no Brasil, a Kombi, em 57. Não foi o Fusca? Não, e aí o Fusca, o segundo, em 59. Primeiro carro da Volkswagen brasileira foi a Kombi. Meu avô tinha uma Kombi daquelas E que foi fabricada até 2013. Daquelas que tinha caçamba atrás, sabe? Aham, a picape, Kombi picape. Diesel. Posso diesel. grande cobertura do Grenal, né? BX. Por favor, Grande Carlos. cobertura do Grenal. Amanhã tem Guaíba Futebol Clube especial com vários convidados que fazem parte da história do clássico Grenal, com o Bruno Ravazoli. Arquivo Guaíba especial já colocado pelo Luiz Magno, 2 horas relembrando grandes conquistas. Inter 92, Grêmio 95. Isso, depois no domingo tem concentração, poste bola, e aí esperando futebol pro clássico, né? A cobertura vai até o final do dia, e então a gente vai estar com uma atenção para um Grenal muito promissor, sabe? Eu tô numa... Não sei se é a fase, mas eu costumo não gostar, achar Grenal às vezes um evento meio chato, né? Para mim valendo taça é legal. Cara, pra mim a coisa mais decepcionante foi aquele Grenal do 0-0 na Arena, o Grenal da pandemia. Aquilo lá foi um dos eventos mais horrorosos que eu participei na minha vida. Foi um bom jogo, cara, aquele. Foi um bom jogo. Depois foi um horror. O que terminou em briga?
Então não convite Mas o pra jogo todo em si mundo foi bom. ir pra pancadaria, né? Uma informação, convocação da seleção olímpica, Breno, o goleiro do Grêmio, foi convocado. Só o Breno da... Não, eles estão divulgando aqui em partes. Breno no gol. Eu vou trazer só os da dupla Grenal, que são os que interessam, né? Isso, né? Como possibilidade, Sim, eu falei, mas a convocação saiu agora. O Breno foi convocado. Aqui pra zaga vão ver Nino do Fluminense. Eu tô dando uma atualizada aqui no Twitter da CBF. Meio-campistas, Claudinho foi, Bruno Guimarães foi pra Olímpica, o Gerson também. Cara, Eles estão atualizando, faltam os meias aqui ainda. Gabriel do Arsenal, Ibanhas da Roma, Luiz Felipe da Lazio. Ibanhas é gaúcho. Gaúcho e Porto Alegre. O Ibanhas? Não, o Ibanhas é Gramado. de Canela ou Gramado. Isso, ele é Canela da ou Serra. Gramado. Tá valendo, viu? Luiz Felipe da Lazio e Nino do Fluminense, os laterais Emerson do Betis, Menino do Palmeiras, Arana do Atlético Mineiro e Abner do Atlético Paranaense. E além do Breno foram convocados o Brazão, que pertence à Inter de Milão e está emprestado ao Oviedo, e o Cleiton do Bragantino. E aí os meias, Bruno Guimarães, Claudinho e Gerson, faltam os atacantes aqui. Matheus Henrique convocado. Aqui, ó, Matheus Henrique também. Tem mais meias. Os meias eles quebraram em dois aqui, ó. Meias, volante barra meias. Bruno Guimarães, Claudinho, Gerson. Seleção olímpica isso aqui, tá? E aí na segunda leva de meias aqui, aí os volantes Lisiero e Matheus Henrique, mais o Renier, que tá no Borussia Dortmund. Bom time, hein, cara? O Gerson do Flamengo? O Gerson do Flamengo tá convocado. Não pra principal, pra Olímpica. Pra Olímpica. Isso aqui é seleção olímpica, tá? Na principal não tem ninguém na dupla Grenal. Na Olímpica, por enquanto, tem 2 do Grêmio. Matheus Henrique e Breno. E, cara, faltam os atacantes. Perguntou do Bruno Guimarães e eu te disse, olha, vai estar na Olímpica. Não, e o Gerson não tá na principal, provavelmente por isso. Eles quiseram dar um pouco mais de corpo na Olímpica. Acho que o Gerson teria bola pra principal, mas o Gerson recusou uma convocação de Olímpica no início do ano. E agora eu acho que ele tem que ir, né? Vamos ver os atacantes aí, se ele vai chamar gente do exterior, porque tem Anthony, tem Pedrinho, tem essa Mateus lista aqui Cunha. é uma lista de jogadores que podem, daqui a pouco, ou os clubes podem dizer, não libero. Porque a Olimpíada não é data FIFA. Então, como a gente disse ontem, é possível que chegue na Olimpíada e os clubes europeus falem, não libero. Isso não aqui sou é pra obrigado. Olimpíada, essa convocação? É a convocação da seleção olímpica, não sei se já é da Olimpíada. A seleção olímpica vai ter período de testes, né? Período de preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Faltam os atacantes aqui. O estagiário da CBF tá meio lento aqui, né? Eu acho que ele vai agregar alguns outros jogadores, porque da principal, Renan Lodge, Lucas Paquetá, Richarlison, Gabriel Jesus. Aqui, atacantes. Militão, Antony. tudo tem idade. Ferreira ficou fora. Antony, Malcom, Pedro, Evanilson, Martinelli e Rodrigo. É o que a gente dizia, a posição do Ferreira tem uma concorrência muito grande, né? O Gabriel Martinelli. Os pontas, Antony, Malcom, Martinelli, Rodrigo e o Evanilson, junto com o Pedro, que é centroavante. Então a convocação da seleção, o Pedro tá aqui. A seleção olímpica é essa. Mas a Olímpica tá melhor que a... Não tá melhor que a principal, mas é um time forte. Tá, mas é forte. É muito boa. Então, Breno, e vou te dizer uma coisa, cara. Não descarto o Breno titular dessa seleção aqui, viu? Embora o Cleiton tenha muita moral, o Cleiton é titular do Red Bull Bragantino, mas eu não sou um fã do Cleiton, sinceramente. O Cleiton não calça a luva do Breno. Mas é que o Breno tem. A CBF valoriza muito o histórico de seleção de base, né? Eles amam isso. Mas eu sou mais o Breno do que o Cleiton. Lembrando que o Cleiton joga também com os pés, o Breno. O titular do pré-olímpico não foi convocado. Nem o reserva. Ivan, né? Ivan. E o Mejolaro também não foi convocado. O Mejolaro tá no futebol dos Estados Unidos. A Williams tem mais história que a Red Bull, nem por isso deixa a Red Bull pra trás. Pô. Mas esse motor é diferente. Quer informar o time com base nessa convocação aí? Eu formo aqui com base no pré-olímpico rapidinho, ó. Eu acho que vai jogar Cleiton, Emerson, Gabriel Ibanhas e Arana, Bruno Guimarães, Gerson, Claudinho, ou Bruno Guimarães, Matheus Henrique, Claudinho, ou Bruno Guimarães, Matheus Henrique, Claudinho, se pegar a lógica do Gerson é o melhor de todos. Mas eu acho que é Bruno Guimarães, Gerson, Claudinho, tá? Acho que pelos lados ainda não apareceram os outros pontas aqui, mas deve ser Matheus Cunha. Parece que eu falei, Matheus Cunha não. Malcom, Antony, Pedro, Evanilson, Rodrigo e um que eu esqueci. Antony, Pedro, Rodrigo. Antony, Pedro, Rodrigo. Esse é o ataque.
Cara, é bom time. Tá, e o time do Inter que eu provoquei aqui, ninguém. O Guimarães veio um pouquinho, Não, mas eu não falei foi. do time. E aí, tia? Tá aqui, Já te ó. digo, o time é esse aí que vai. Aquela Surgiram sugestão que convocações. o Cristiano fez, ele fez uma... A minha sugestão é o que eu acho que o Ramires vai escalar. Aquela leitura de possíveis escalações, ele colocou uma com o Nonato e outra com o Praxedes. Eu Não, acho o mas aí- Praxedes muito mais Yuri jogador que o Nonato Nonato. ou Mas aí Praxedes? são aquelas que eu acho que não vai. A que eu acho que vai é a que tem Dourado, Edenilson e Maurício no meio e o ataque de Palácios, Yuri e Galhardo. É esse que eu acho que vai o Inter. E repito, acho que vai Lucas Ribeiro na zaga. Eu vejo no Praxedes um jogador muito mais competitivo que o Nonato. É por isso que eu fiz a diferenciação. Uma coisa é aquilo que eu acho, outra coisa é aquilo que eu faria se o técnico fosse eu. Se eu fosse o técnico, eu não jogaria nem com o Palácios. Eu acho que o Palácio até agora não disse que veio. O mapa de calor do Praxedes é muito mais, tem um espectro muito mais amplo do que o mapa de calor do Nonato. Eu colocaria... O jogo dele é mais largo. Ah, eu ele, já acho que ele, não. ele Eu tem bola mais tiraria- longa, ele combate mais, vai no corpo, rouba a bola, busca Podemos jogo. ver isso aqui. Eu tiraria Palácios, colocaria Maurício à frente e o Praxedes no lugar do Maurício nesse time aqui do Oliveira. Tá, mas esse time não é meu. Esse time é o que eu acho que o Ramires vai escalar. Ah. Esse time é o que eu acho que o Ramires vai escalar. Ficou um pouco rápido, repete por favor, Magno. O meu seria... Qual é o time esse Aqui, que tá ó, aí? o que o Oliveira acha que o Ramires vai colocar é o seguinte: Lomba, Rodinei, Lucas Ribeiro, Cuesta, Moisés, Dourado, Edenilson, Maurício, Palácios e Yuri Galhardo. Ponto. É o que o Oliveira imagina que Eu será acho o que esse Inter. vai ser o time. Desse time aqui, eu acredito que possa ser de fato, só tiraria o Palácios, colocaria o Maurício na do Palácios e o Praxedes no meio de campo. Mas não deu certo no Granal, o Maurício pela Dourado, direita, né? Edenilson, Praxedes, Maurício e Yuri Galhardo. No Grenal da fase de grupos, o Ramires tentou Maurício aberto pela direita, nesse lugar que o Magno acha que ele vai. E ele foi muito mal. Acho que ele não vai. Eu acho que ele não vai no ataque pela direita também. Eu acho que Maurício é Tyson. Guardadas todas as proporções de qualidade. Posição. Eu acho que é isso aí. Maurício é o Tyson. Eu acho que o Maurício vai no meio com Edenilson e É isso Dourado aí. e o ataque vai Palácios, Yuri e Galhardo. Eu acho que é Se por eu aí. tivesse que apostar no time do Inter, eu apostaria nesse. Eu acho que é por aí também. Mas se o jogo fosse na arena, eu apostaria no Nonato no meio de campo. Eu acho que ele vai. sei. Eu acho que ele vai fazer algumas alternâncias de acordo com o local. E existe uma confiança muito grande no Beira-Rio, tá? Muito grande no Inter. Confiança respaldada por resultados, óbvio. Mas existe uma confiança muito grande que o Inter resolva as coisas dentro de casa. Que é o que pode acontecer. O Renato era muito amigo do Cudê e entre eles havia muito respeito, admiração recíproca e muito respeito. Eles eram bastante afetuosos um com o outro, a gente percebia. Isso não impediu que desse aquela confusão no jogo da Libertadores no começo do ano passado lá na Arena. Agora nós temos dois técnicos diferentes que têm um modelo de jogo fair play, que não é diferente do que era o Renato e o Cudê também. Não existe mais aquela possibilidade, vocês percebem isso? Ou ainda existe de um jogo mais acidentado, mais... Existe. É? Grenal. Pelo fato de ser uma decisão? Grenal, decisão, sempre existe. Uma informação aqui importante também, que talvez envolva a dupla Grenal em começo de Campeonato Brasileiro, tem que pegar a tabela. CBF informa que os jogos do Flamengo na data FIFA serão remanejados, porque o Flamengo teve 4 convocados. 2 na principal e 2 na Olímpica. Gabigol, Everton Ribeiro na principal, Gerson e Pedro na Olímpica. Quem tiver 3 jogadores ou mais terá os seus jogos remanejados. O Grêmio teve 2, Breno e Matheus Henrique para a Olímpica. Porém, o Grêmio certamente terá mais jogadores. O Kahneman deve ser convocado para a Argentina, o Pinares para a chilena, mas aí, como são de seleções diferentes, o Grêmio... Não vale o critério? Não, o Grêmio ficará a ver navios e o Flamengo terá seus jogos remanejados. O Flamengo é muito beneficiado com tudo, né, cara? Olha, Impressionante. Tudo isso é o preço que se paga por não parar a competição Claro. em meio a datas. Se bem que a Olímpica não... Cara, eu vou dizer uma coisa, assim, ó, a Olímpica não tem que parar. Não tem nem que ter. Eu sou contra o futebol na Olimpíada. É que o Flamengo não vai brigar com a CBF, mas ele podia dizer o seguinte: não precisa remanejar. Eu simplesmente não libero meus caras para a Olímpica, pronto. Em 2012... É que eu tomo lá da cá. O que a CBF faz? Cara, eu vou convocar 4 de vocês. Então eu peço, por favor, liberem o Pedro e o Gerson. A contrapartida que eu te dou é a seguinte: eu vou remanejar os teus jogos, você não vai sair perdendo. Claro. Toma lá da cá. Qual é o melhor sub-20 do Brasil hoje? Como a melhor sub-20? O melhor time sub-20 do país hoje. Agora não me recordo qual é o campeão. Pra mim, a melhor base Sei do lá. Brasil é do Fluminense. Que seja. Vamos pegar o exemplo do Fluminense.
leva o sub-20 do Fluminense a disputar a Olimpíada. Esquece o resto, deu. Eu sou contra. É o que os europeus fazem. Em 2012, a seleção brasileira ela teve um jogo contra a Grã-Bretanha que não existe. Não existe seleção da Grã-Bretanha. Pode pegar a FIFA, não existe. Exato. A FIFA não reconhece a Grã-Bretanha como filiada. Inglaterra, Escócia, Gales, Irlanda, não tem Grã-Bretanha. Aí fizeram um combinado. Usaram tu usa a bandeira em primeiro lugar, tu não usa o símbolo da CBF. Tá? Usa a bandeira da Grã-Bretanha e vai para um combinado para a Olimpíada. Cara, tira o futebol da Olimpíada. Eu não vejo futebol na Olimpíada, eu acho bem chato, inclusive. São seleções fracas, é uma coisa meio chata. Aqui a gente fez em 2016, reunimos todo mundo. Eu nem assisti a final Alemanha e Brasil. Não foi uma emoção só. Todo mundo viu. A decisão, mais ou menos, a decisão foi um recorde de audiência em televisão. Aquele chora, uma coisa, porque de crocodilo do Neymar. se todos os esportes, o momento máximo de todo o esporte é a Olimpíada, certo? Por que é que no futebol vão só os jogadores sub-23? Porque o momento máximo é a Copa do Mundo, né? Porque é legal ver o vôlei, é legal ver. Não tô dizendo que seja a Olimpíada mais que o futebol de Copa. Para Aurélio Miguel, para Joaquim Cruz. Mas é o seguinte, ó. O Brasil estar decidindo fez com que os brasileiros se concentrassem. Era um dia de temperatura baixa, todo mundo ficou em casa e a gente ouvia gritarias. Pegou no tranco aquela seleção. Ademar Ferreira da Silva. Pra quem estava Eu nas só quero dizer uma casas, coisa pra Eu você. também não vi, cara. Eu também não vi. Daqui a pouco o meu bairro não gosta muito da seleção, mas eu não vi gritaria. assim. Gritaria tem quando chega coisinha no morro, aí eles gritam uma barbaridade. Para nós até não é tão importante, mas para os jogadores é currículo, é amarelinha Não no acho corpo. que seja. Isso aí Vamos lá, vai... sabia quantos Será? sabia que o Rodrigo Dourado tem medalha? Ninguém fala isso. William. É medalhista. O Daír Helmer, auxiliar. William, Tem medalha. Zeca. Por onde anda Rogério Micalho, o grande técnico? Não, eu tô falando o seguinte, aqui em Porto Alegre tem jogador com medalha olímpica, a gente ninguém lembra. Não lembro. Ninguém lembra. O D'Alessandro foi campeão com a Argentina. Foi, ninguém lembrava isso. O Rodrigo Dourado foi campeão na seleção. O William, lateral reserva do Zeca. O Zeca improvisado como na E na outra, direita. o Wallace. quem organiza as competições de futebol é a FIFA. Precisamos encerrar, meninos. Preciso encerrar, mas assim, ó, quero dizer o seguinte, meus Tudo vai amigos. Grenal. Tudo é Grenal, domingo, 4 da tarde. Grande Grenal jogo. é Grenal, como diria Vice-versa. Todos nós. e o do E Meneghetti. Ibsen. E o do Meneghetti. Os- Grande governador. Alguns ouvintes perguntando aqui que tem uma informação circulando de Douglas Costa liberado. Acabei de falar com o Pfeiffer, ele disse não confere. Não segura tem aí. nada confirmado ainda. O Pfeiffer tem um contato de mais confiança impossível. E ele está dizendo que não tem nada confirmado ainda, gente. Faz tempo, vamos no tabaco. ali. Vamos convidar você para na segunda-feira será o Magno, né, que vai passar a apresentar. Estarei de férias. Magno a partir de segunda, tu tá de férias de novo. E domingo estaremos no Grenal. Convite a todos. Notícias. Tchau, padrinho. Beijo. Deus te abençoe, meu Obrigado filho. pela declaração de amor lá no Facebook. Fiquei muito feliz, me emocionou profundamente. Que é isso. Sabe que é de coração. Tu é um padrinho muito legal. E é legal mesmo. Bem, Só pra fechar, ontem, Argel achei que ia ser o campeão do interior lá de São Paulo. Eles fazem o campeonato paralelo, fora daqueles que já estão nas quartas do Paulistão. 14-13, Botafogo de Ribeirão Preto e Ponte nos pênaltis. Que espetáculo. Fernando Pagatini com as notícias do correspondente Guaíba e depois Júlio Ribeiro com Boa Tarde Brasil. Tchau.